Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks e nesse episódio eu entrevistei o Antônio Risati. O Antônio e eu moramos na mesma cidade aqui em Porto Alegre e é bem curioso que a gente só foi se conhecer recentemente, assim. Esse foi um papo bem legal que além da gente falar várias questões de profissão, a gente também falou muito sobre estilo de vida e várias escolhas que a gente faz ao longo do caminho e como elas impactam no nosso momento atual. Bom, sem mais delongas, vamos lá com o episódio. Grande abraço. Mas, cara, eu fico muito feliz de poder te ter aqui como um dos primeiros convidados dele. Principalmente porque a gente conseguiu se conhecer pessoalmente ao longo desse tempo, a gente tem trocado ideia direto e a gente é da mesma cidade, assim, então a gente compartilha várias questões culturais, assim, várias questões que, enfim, faz parte do nosso mesmo ambiente, assim. E eu queria que, enfim, tu desse uma introduzida sobre quem tu é, o que tu faz atualmente. Eu geralmente costumo dar uma introdução do nosso convidado, mas eu acho que é sempre bom o próprio convidado falar um pouco de si, porque, né, cada um conhece melhor de si do que eu querer te descrever, entende? Então, fica à Uhum. vontade agora. Primeiro de tudo, agradecer ao Marcos pelo convite. Uhum. E desejo tudo de melhor nesse teu projeto, ah, de crescimento pessoal, como de tipo de ajudar a comunidade com esses conteúdos, né? Eu Uhum. acho muito massa cada coisa assim, tipo, só de ouvir o episódio anterior do Gabi já me deu uma inspiração muito massa, assim, então é muito, foda, né? Tipo, o Gabi é uma pessoa que a gente fala pelo menos com frequência por nossas causas, nossos estudos em grupo. E mesmo assim, só de ouvir o podcast dele ali já sabe, já é um outro jeito, já é um outro jeito de expor a pessoa, expor o pensamento da pessoa e como cada um tem a sua jornada, assim, isso é muito foda, né? Tipo, eu ouvi o podcast do Gabi e eu, caralho, tipo, tá, eu falo com ele direto, mas tu deixar a pessoa só falar do que ela acha importante, né? É uma coisa que às vezes a gente não tem no dia a dia, assim, e é muito foda, assim. Então, é, parabéns pela tua iniciativa e Ah, obrigado pelo valeu. convite de novo. Ah, eu sou, para quem não me conhece, eu sou Antônio Risati. Eu comecei a estudar pintura digital em 2014, muito por chance, por sorte. Eu sabia que eu gostava de desenhar, mas foi muito assim. Eu não planejei nada, sabe? Tipo, foi muito indo no que eu achava que ia dar certo, no que eu gostava de fazer. 2014 foi a. Eu me formei no colégio em 2013, então em 2014 eu estava ali com 17, 18 anos, decidindo o que eu ia fazer da minha vida. E por um acaso eu ouvi pessoas falando de um curso de pintura digital que estava rolando, me inscrevi na pura chance. Eu não sabia mexer em Photoshop e meu desenho era horrível, porque eu não desenhava fazia muitos anos. Meu desenho era o nível um desenho de uma criança, sabe? Sim, Então, sim. tipo assim, eu sabia desenhar o Goku, né? Então, acho que Todo mundo sabe a dizer. grande O parte Naruto. é Goku, o, Naruto, quem o mais? Naruto, Pikachu, o Inuyasha eu desenhava Inuyasha, também. né? Mas muito mal, muito, muito mal. Mas é isso, desde lá, então, se faz 9 anos, né, desde que eu comecei meus estudos de pintura, a minha jornada, assim, de descobrir o que é concept art, o que é ilustração, o que é esse mercado, de perseguir isso. Ah, e desde lá foi uma loucura inesperada, assim, né? Eu nunca teria imaginado tudo que essa jornada virou e nunca teria imaginado onde eu tô hoje, assim. O que é muito doido, mas eu fico muito feliz, assim, de ter tomado aquela decisão. E hoje, para quem não sabe, eu trabalho na Sumo Digital. Eu me mudei faz 3 meses para Nottingham, Reino Unido, na Inglaterra. Quem quiser olhar meu ArtStation, só botar ArtStation Antônio Risati, se olhar meu portfólio. O meu foco. Eu não sei se eu tenho um foco, meu portfólio ele é generalista. Muita coisa do que eu Sim. faço no trabalho hoje é generalista, é world building, né? É desenhar personagens, é desenhar os environments próprios, e isso reflete no portfólio. E eu gosto muito de elementos sci-fi, mas também eu gosto muito de misturar fantasy, explorar outras coisas, sabe? Não ficar travado em um gênero só, embora sci-fi seja minha paixão, seja meu foco, coisas retrofuturistas. E eu tenho muita sorte de, na Sumo, eles terem me escolhido por causa disso, né? E eu estar trabalhando no projeto que é o meu.
eu posso dizer com certeza que é meu dream job, assim, é um projeto retrofuturista sci-fi, então eu tô fazendo o que eu faria no meu tempo livre quase, assim. Que Sim, é uma sorte muito grande, né? De tipo, já tá sim, com tendo, certeza. de já tá, de já tá num projeto que eu amo, assim. Então, e antes de estar na Suma, eu fui Senior Concept Artist na Coco por um ano, na Coco. Uhum, Eu trabalhei em projetos como The Division, ou Resurgence, que vai lançar esse ano. Trabalhei no Honor of Kings, da Tencent, e vários outros jogos, Stygian, e outros jogos de terror, de etc. Vários outros projetos. Antes de vir aqui, de me mudar para Inglaterra, né, de estar na Sul. Mas esse é um resumo da jornada, assim, breve apresentação. até eu queria pegar um pouquinho mais a fundo, porque realmente parece que tem um espaço ali entre o que tu falou de desenhar o Naruto mal e agora, né? Digamos assim, uma baita Uhum, barriga, assim. Qual foi que o uhum. momento, assim, que tu conseguiu olhar pra isso e, digamos assim, ver que havia espaço pra, digamos assim, ser um profissional, poder ter uma vida a partir disso? Onde é que clicou isso, assim, na tua cabeça? Teve uma mudança, assim, de simplesmente virar uma coisa que tu curtia, que era um hobby, e tu conseguiu ter um vislumbre, tipo, olha, dá pra ter uma vida a partir disso aqui. É muito difícil não repetir o que o Gabi falou, assim, porque eu acho que a gente tem experiências parecidas, né? Tipo, cada um tem a sua Sim. jornada, mas a gente tem experiências parecidas por estar querendo seguir isso no Brasil, assim. Então, imagina eu ter saído do colégio, me formado do colégio, tá naquela época ali, ter passado aquele ano me perguntando o que eu queria fazer da minha vida. Eu, eu tinha algumas opções, então eu estava entre cursar publicidade e propaganda ou cinema, que eu sabia que eram coisas que eu gostava, né? Eu sabia que eu queria fazer algo criativo. Uhum. Ah, ou, né, por pressão da sociedade, um pouco família e coisa, ou medicina, então coisas bem aleatórias, Eu sabe? achei Tipo, que tu ia dizer concurso público, que daí todo mundo fala, não, não, concurso público, todo mundo pensa. não, mas já me Sim. falaram isso também, já me falaram isso Uhum. também, né? Mas tipo, medicina ou biologia, e tipo, tá, isso não é tão aleatório porque biologia era a minha matéria favorita no colégio, então Uhum. e até hoje eu gosto muito, né? Tipo, estudar anatomia é uma das minhas coisas favoritas. Eu estudei por anos anatomia justamente por esse prazer de corpo, como funcionam as coisas e tal. Então, plantas e tal. Era desde, tipo, desde a quinta série em diante. Biologia foi a minha matéria, tipo, disparado favorito, sabe? O professor podia ser horrível, eu ia gostar muito do conteúdo, assim. Então, eu tava entre, eu cursar biologia, medicina, coisas que eu gostava, ou essa coisa de criativo, né? Tipo, de cinema, roteiro e tal. A publicidade também tem essa coisa meio conectada com o audiovisual, com alguma coisa mais criativa. Uhum. Então, até o fim do ano eu tava com essas coisas na minha cabeça, assim. E, por acaso, teve uma feira no colégio, assim. E meio que, sabe aquelas coisas que as faculdades vão fazer propaganda dos seus cursos, ou elas fazem uns stands e tal, Sim, eu ou sei porque te levam para visitar. infelizmente. Não, desculpa, cara. Desculpa te cortar. Não, é que eu Não, lembrei disso vai. aí, e pra mim é um pouco triste lembrar disso, porque foi por causa disso que eu acabei cursando publicidade. Porque na época foram no meu colégio, e daí foi uns caras de uma agência, e eles, olha que legal esse filme que a gente fez, e daí tinha toda uma animação 3D, e eu, caralho, cara, eu acho que é isso, né? E daí eu bem feliz, não, pai, vou fazer publicidade, pai, é isso aí, né? Acho que, Uhum, né? Não uhum, existe jogos, não existe animação, até porque não tinha. Eu sou um pouco mais velho, né? Não tinha tanto assim. Realmente, uhum, naquela época era só publicidade. E foi nessas que eu acabei uhum, ingressando. uhum, Mas uhum. enfim, continua, por Sim. favor. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, foram no meu colégio, só que não era tipo, tinha publicidade e tal, mas foram lá, mostraram assim, nós temos esse curso novo, jogos digitais, e aí mostram as coisas mais empolgantes, né, tipo, criatividade, a arte, a gente está fazendo esse projeto, e aí te mostram, te deixam jogar, e aí tu fica, meu Deus, tem arte, tem tudo que eu gosto, né, eu adorava jogar, jogava muito na época, então, eu já, tipo, deletei as outras coisas e eu falei, eu quero fazer jogos porque tem tudo que eu gosto, né? Tem roteiro, tu pode querer seguir como game design, ah, tu pode querer desenhar, e eu não desenhava há muitos anos, mas eu sempre sentia, assim, ou
Eu não desenhava há muitos anos a sério, mas eu ainda tinha aquela paixão por desenhar, sabe? Aquela nostalgia. E quando eu, Uhum. e quando eu tinha um tempinho assim, eu ia fazer algum sketch de alguma coisa, às vezes por prazer, sabe? Me faz muito bem desenhar. E pro meu cérebro, assim, né? Pra minha saúde mental. Então, eu acabava desenhando mesmo sem querer, sabe? Tipo, mesmo sem ter um propósito, eu ia pegar e fazer algum sketch de algum personagem, alguma coisa mesmo que eu ri. Uhum. E aí eu conectei, tipo, tá, jogos digitais vai ser o melhor curso pra mim, vou fazer isso. Eu entrei no curso de jogos, então 2014, esse primeiro semestre eu entrei no curso de jogos. 90% das cadeiras eram programação, Hum. os outros 10% eram roteiro, que era a cadeira que eu mais gostava, roteiro de cinema, e a outra cadeira era game design, e não, o curso não ia mudar disso, sabe? Não existia cadeira de desenho, não existia uma cadeira artística. Não Não tinha existia nem cadeira de 3D, eu digo assim, geralmente esses cursos de jogos têm uma cadeira de 3D, pelo menos. tinha no tipo último, penúltimo semestre, Ah, sabe? isso aqui, sim. E, e na época eu não me interessava por 3D, né? Eu queria ter, tipo, eu queria aprender a desenhar, eu queria, tipo assim, eu descobri que eu queria aprender a desenhar. Porque quando Uhum. eu entrei, eu tinha as cadeiras de programação, eu pensei, tá, então eu vou virar programador, né? Porque o que estão me dando Sim, é sim. 90% de programação. E a maioria das pessoas que terminam jogos nessa faculdade, na Unicinos, acabam indo para programação, viram programador, Uhum. trabalhar com coisas de programação. É uma faculdade mais focada em programação. Então, eu me senti meio uh, desiludido, assim, meio decepcionado. E foi ali, tipo, eu lembro de ouvir na rádio, curso de pintura digital na Palme, né, que era um estúdio no Praia de Belas, em Porto Alegre. Ah, sim, conheço na Palma, sim. E, aham, e, e aí eu gosto de desenhar, eu entrei com pré-jogos porque eu queria ter essa parte artística também. Vou me inscrever nesse curso, meio que, sabe, tipo, olhei o site, gostei, assim. Não sabia absolutamente nada de Photoshop, meu desenho era horrível, falei, então eu tava, tipo, totalmente na sorte, totalmente cru, assim. Me inscrevi no curso, o curso começou bem, assim, um mês depois de ter começado as aulas da faculdade, eu comecei o curso da Napalm, e, assim, em um mês eu tava viciado já, tipo, em aprender Photoshop, em querer melhorar meu desenho, sabe? Em querer Uhum. dar o máximo nesse meu curso de pintura. E ali tinha duas professoras, a Carolina Milius e a Úrsula Dourado, que é uma ilustradora bem famosa. E eu não Sim. conhecia absolutamente nada do trabalho dela, tipo, justamente por isso que foi na sorte, sabe? Tipo, eu entrei muito na sorte e eu tive a sorte de ser uma professora muito boa, né? Que é a Úrsula de já tá tendo uma experiência no mercado, coisas assim. E isso tipo, esse contato com a Úrsula me fez ver que eu posso, sabe? Tipo, eu posso trabalhar com arte no Brasil. Eu não vou ser a pessoa que vai passar fome, sabe? Embora seja muito difícil e a gente tem esse pensamento, tu vai, né, que nem o Gabi estava falando, tu vai ser o cara que vai estar na rua, tu vai ser o cara que vai passar fome, ou tu vai expor em galeria. E eu sabia, assim, tipo, desde criança, quando eu desenhava e tal, sempre tinham esses comentários, assim, e olhando hoje eu vejo que isso me desencorajou muito, sabe? Porque eu desenhava bastante coisa que eu gostava com criança, eu fazia meu próprio mangá, mas eu tinha esse negócio, tipo, eu não tenho carreira no Brasil para arte, então, aos poucos, assim, tipo, a última vez que eu desenhei com muita frequência foi na quinta série, e eu parei por isso, sabe? Tipo, eu parei porque desenho não dá Sim. futuro no Brasil, né? Tipo, eu tinha esse pensamento. E aí, quando eu descobri que, pô, eu posso, tipo assim, existe um futuro para ilustração, para as coisas que eu gosto, e eu não preciso deixar isso de lado, eu não preciso ser programador e aí ter um pouquinho de chance de fazer uma arte para jogo, sabe? Eu tenho essa carreira de ilustrar, nem que seja livros, ilustrar pôster, ou ilustrar cartas para jogos, né? Coisas assim. Então, Uhum. ali, tipo, esse mês, assim, sei lá, o curso começou em março, abril de 2014, e eu botei na minha cabeça, é isso que eu quero fazer para minha vida. Tipo, eu quero dedicar minha vida para virar ilustrador, para virar artista, para trabalhar com arte digital no Brasil. Ou, né, não no Brasil, mas quero trabalhar com isso. Ah, Uhum.
E ali foi um ponto, assim, de tipo, comprei, pedi informações para ela, né? A tablet, tipo, como que eu posso começar? Então, me recomendaram uma basicona da Wacom, comprei, comecei a praticar, tipo, todos os dias. Eu sentia que a faculdade não estava me ajudando em nada, eu me sentia muito mal na faculdade, porque eu tinha essas cadeiras muito complexas de algoritmo. Tipo, o primeiro semestre na Unicinos, tu já tá tendo C++, que é uma coisa muito complexa. Tipo, Sim. basicamente uma das linguagens mais difíceis e que tá no primeiro semestre tendo C++, tendo que resolver uns cálculos muito doidos, assim. E eu não tinha vocação e eu não me sentia mais gostando daquilo, sabe? Eu me sentia com o mesmo sentimento que eu tinha numa aula de química no colégio, Ah, vendo sim. aquelas coisas absurdas. Tipo assim, eu tô estudando isso, eu tô fazendo só para passar e tá sendo um tempo que eu não vou, tá sendo um tempo gasto, sabe? Então eu falei para meus pais, vocês estão gastando R$ 900 por mês nessa faculdade, eu não estou aproveitando, eu não estou, sabe, não tá ajudando para mim o curso de desenho da Napalm está sendo muito melhor. Eu tenho a Úrsula como inspiração de estar trabalhando com isso, e eu quero fazer o mesmo. Eu quero seguir o caminho que ela seguiu, sabe? E a Uhum. Úrsula é uma pessoa que ela tinha cursado design, mas ela não tinha terminado o curso na época ainda. E aí eu falei para meus pais, tipo, ó, ela trabalha com isso, ela vive disso, né? E ela não terminou a faculdade de design, então, tipo, eu quero largar a faculdade e eu quero dar uma chance para isso. Foi uma das épocas mais estressantes da minha vida, né? Ter que convencer meus pais, porque eles tinham esse pensamento também de que era muito difícil Sim. trabalhar com arte. Eu era horrível, meu desenho era horrível, então eu não podia nem mostrar, tipo assim, ó, eu pratiquei desenho nos últimos Sim. 5 anos, sabe? Vou largar a faculdade porque eu sou bom. Não, tipo, eu sou ruim e eu pedi meus pais para largar a faculdade porque eu queria focar nisso. Então, nossa, foi muito estressante, tipo, porque meus pais estavam muito preocupados e foi uma época bem pesada, assim, né? Porque eles, por mais, assim, tu tem que ter uma família muito mente aberta ou que conhece o mercado de arte para eles realmente encorajarem, né? Eu Eu ia até te lembro, tipo, perguntar, nesse sentido, tipo, eles. Não sei se eles têm um background mais tradicional, geralmente é o que acaba acontecendo em muitas famílias, né? Que nem o Gabi falou, no caso da família dele, assim. E para ter essa aceitação do caminho que a gente quer seguir, muitas vezes é muito complicado, rola muita provação, digamos assim, do tipo, olha, preciso provar com um trabalho que eu consegui ou com uma vaga que eu consegui para que eles consigam, digamos assim, receber uma aprovação da família, ou que eles vão incentivar isso de uma maneira. Tu até começou a falar disso, eu queria que tu falasse um pouco mais, porque eu acho que muitas pessoas que ouvem isso aqui, elas passam muito por esse momento de, pô, tá tentando entrar no mercado, às vezes é difícil de entrar, não é fácil, a gente não tem que botar, glamorizar isso, sabe? E uhum, as outras pessoas olhando de fora acham que é meio que loucura, assim, né? Então, como é que foi essa relação, sim. assim, se tu pudesse falar um pouco mais? Ah, nossa, tipo, eu não gosto nem de lembrar, assim, como que foi. Porque foi real bem pesado, assim, tipo, foi bem estressante pra todo mundo, assim, né? Pros pais, pra mim, assim, principalmente. Porque também que espera, na minha cabeça eu achei que eles iam me encorajar, sabe? E aí quando Sim. eles são contra e quando eles vão ativamente contra, assim, tu fica meio, tipo, porra, tá ligado? Que merda. Tipo assim, parecia que eu tava querendo virar, sei lá, um drogado, né? Mas não, eu tava só querendo desenhar por um tempo, assim, de tão contra que foi a reação, assim. Mas eu, tipo assim, tipo, vendo hoje, eu entendo a preocupação deles, né? Com certeza. Tipo, os dois são mais velhos. Meu pai é mais velho, minha mãe. Os dois são mais tradicionais, como tu disse, né? Tipo, meu pai é funcionário público, Sim. minha mãe ela é formada em administração, mas ela foi dona de casa desde que eu nasci, assim, né? Ela cuida de mim, o trabalho dela foi cuidar de mim, cuidar da casa e tudo, ajudar meu pai no que ele precisasse. E, e acho que por eles não terem tido uma vida fácil, tipo, eles terem custado muitos anos para conquistar uma vida um pouco melhor, né? Tipo, dos dois, principalmente a mãe ter vindo de uma família mais pobre que passou muito trabalho também, eles têm esse medo, sabe? Então, Uhum. tipo, imagina, né? Tu imaginar teu filho, tipo assim, imagina teu filho passando trabalho, teu filho ser o cara que vai estar na praça lá vendendo caricatura, coisa assim. Então, É, eu acho que isso pesou para eles, né? Mas
Eu conversei com eles me colocam, minha mãe principalmente colocou muita pressão para eu ir para uma psicóloga, porque ela achava que a psicóloga ia me convencer a Ia te desistir, sabe? consertar. Ia me consertar, algo assim. E beleza, eu fui pra psicóloga, conversei, eu expliquei tudo, né? Meio que ah, coloquei meu lado, sabe? Tipo, coloquei os riscos, eu já estava me dedicando, esse tempo que estava passando, eu estava me dedicando muito no curso da Napalm. E eu estava melhorando, sabe? Então, Uhum. quando eu cheguei na psicóloga, sei lá, 1 ou 2 meses depois, meu desenho já estava melhorando um pouco, assim. E a psicóloga elogiava meus desenhos, ela falava, nossa, tipo, tu tá melhorando mesmo, tu tá se dedicando nisso, sabe? E aí o trabalho da psicóloga foi um pouco chamar minha mãe e convencer minha mãe, assim, de que, pra ela ficar tranquila, sabe? Sim. E que eu poderia largar a faculdade e se desse errado, se eu quisesse desistir, se eu não gostasse, eu posso voltar, eu posso fazer um outro curso, sabe? Tipo, eu não Sim. tô virando um drogado, um mendigo só porque eu pulei um ano de Viciado em faculdade arte. pra focar em outra coisa, né? Então, foi esse processo meio lento. Eles não queriam que eu largasse a faculdade total. Então, eu entrei em outra faculdade, eu entrei em jogos digitais em outra faculdade, porque falavam que era mais focado em arte. Não funcionou também, então eu fiz. Basicamente, eu fiquei 1 ano e meio fazendo outras faculdades, tentando achar uma Uhum. faculdade que eu fosse me encaixar. E eu larguei a faculdade total, tipo, eu consegui convencer meus pais 1 ano e meio depois para eu largar a faculdade total. E foi início de 2015, lá, tipo, sei lá, março de 2015 eu larguei faculdade total, nessa outra faculdade que eu tava fazendo e tentando. Depois tu fez design depois, né? Que eu saiba. Né? Sim, basicamente foi assim, início de 2015 eu larguei faculdade total e eu continuei com esse acompanhamento da Úrsula, né? Ela abriu mentorias e tal. Eu continuei tendo esse acompanhamento com ela online porque depois ela estava se mudando para São Paulo. Ah, sim. Então eu ainda continuei tendo aula com ela. Para tipo, melhorar meus fundamentos de pintura, né? Melhorar tudo que eu não sabia, assim, né? Tipo, tudo que eu achava que eu tinha que melhorar, que eu realmente tinha que melhorar ainda. Então, foi muito válido ter esse acompanhamento de início. Foi muito da sorte, né? Aquela coisa que eu falei de, tipo, sorte, que eu não tinha como planejar e nem pensar essas coisas. Sim. Mas então, 2015 em diante, eu tive essa chance dos meus pais virem que eu estava melhorando muito. Eu ainda assim era ruim, eu ainda assim não estava no nível profissional em 2015, mas eu melhorei muito, tipo, comparado aos meus desenhos horríveis Posso de perguntar uma coisa 2014. só? Que idade tu Aham. tinha em 2015? Que eu fico meio, às vezes, chocado quando eu vejo. 18 e 19 anos. É, tipo, meu Deus, tá ligado? Tipo, 18, 19 anos, sabe? 18, 19 anos eu tava totalmente É, perdido na vida. Tipo, é muito cedo, sabe? Tipo, quando tu é, parar e pensar, assim, então, tipo, é uma pressão que tu botou bem cedo, assim, né? Na vida, se tu pensar, né? E eu entendo que muitas vezes é aquela coisa, acabou o colégio, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que dar um jeito na vida, tá todo mundo fazendo alguma coisa, às vezes tem todo mundo já arranjando trabalho e a gente não quer ficar pra trás, né? sim, Então, mas sim. é doido pensar que, tipo, com 18, 19 anos tu já tava com uma cabeça focada, assim. E a impressão que me dá, assim, quando eu olhei, quando eu te conheci, quando eu fui conhecer teu trabalho, é que tu realmente entrou num fluxo, assim, num túnel de foco absurdo depois disso, assim, sabe? Uhum. Eu acho que todo esse, tipo assim, por um lado que é desse estresse, né, todo assim, pô, não tem um curso de concept art no Brasil, não tem nada disso, e eu queria ter esse tempo de explorar, então esse tempo de convencer meus pais, ah, fez, fez eu valorizar muito o tempo, sabe? Tipo, não valorizar, mas eu ter essa pressão extra, assim, de que eu meio que tenho que me provar, sabe? Tipo, porque é muito difícil fazer isso no Brasil, né? E eu aos poucos fui vendo a competição absurda, tipo, não é uma coisa que tu vai pegar e estudar por 1 ano meia boca, ou 2 anos meia boca, ou nem 4 anos meia boca e tu vai ter um trabalho bom, né? Com Tipo, é uma certeza. coisa, é muito difícil, é muito difícil. Então eu tinha essa noção de que ia ser muito difícil, eu tinha essa noção de que eu não era bom, né? Comparando meus trabalhos, tipo, quando a Úrsula falava, olhem o trabalho do Mike, olhem o trabalho de artista tal, eu olhava e eu via, tipo, meu, eu tô muito atrás, sabe?
Então, Uhum. eu tive essa pressão, né, tanto dos meus, de tipo assim, de mim mesmo não querer passar fome, eu tinha essa pressão de tempo, de que eu estava querendo me provar para largar a faculdade, e, e tudo isso meio que somou, assim, né? Então eu estava estudando tudo, o máximo que eu podia o tempo inteiro, para ser bem honesto, assim. Sim. Ah, eu acho que isso meio que justifica um pouco, assim, porque que rolou isso. Acho muito legal ver essa dedicação que tu teve e realmente para tu poder ter essa dedicação tu tinha que ter uma afirmação de todos os lados, né? Eu digo assim, não só porque parte de tu conseguir botar todo esse foco que a gente vê até hoje assim, vem muito de tu sentir que as pessoas que são mais próximas de ti, elas realmente acreditam em ti também, né? Tu não tá sozinho nisso. Uhum, uhum, uhum. Sim, e com isso, né, tipo, conforme meus pais foram vendo isso, assim, ah, mesmo eu não pegando trabalhos tão cedo, né, naquele um ano, justamente porque eu não tinha habilidade nem portfólio para pegar trabalhos bons, Uhum. eles viram que eu tava com a consistência, sabe? Tipo, tu fazer algo todos os dias por 2 anos, muitas horas por dia, e tudo isso sem ter pressão de faculdade, né? Tipo, é diferente. A pessoa estuda muito porque ela tem uma prova. Não, eu estava estudando muito por conta própria, né? Porque a minha prova ia ser pegar trabalhos bons e me sustentar, né? Tipo, viver disso. Então, conforme eles foram vendo, tipo, acho que minha mãe, principalmente, que eu estava me dedicando muito, ela foi tendo mais calma, assim, né? De, de me apoiar, né? Tipo, de ver que, tá, não é tão ruim assim, né? E, Uhum. e, e com o tempo talvez vai dar certo, tem que tentar. Então, e aí, obviamente, né, eu tive todo esse apoio deles a partir disso, assim, e o que eu agradeço muito, né? Tipo, obviamente, sem o apoio deles, depois eu não teria nada, né? Tipo, eu não teria. Eu não teria. Tipo assim, eu tava nesse foco justamente porque eu tinha eles para me sustentar, né? Para me dar esse apoio, para me dar esse tempo de crescer como artista, como designer, como tudo, né? Tipo, Sim. artista, designer, pintor, etc., nessa habilidade. E obviamente que esses cursos que eu tava fazendo não eram de graça, né? Tipo, o curso da Úrsula e tal, tudo eram eles que estavam também me ajudando e estavam pagando para mim, né? Esses cursos. Sim, sim. É, Então. tu até falando um pouco mais sobre isso, assim, eu queria entrar um pouco na parte de rotina de estudos, porque se eu lembro bem, quando eu conheci o teu trabalho, tu costumava postar até muitos vídeos e tudo mais, e tu tinha. Parecia ter uma rotina bem regradinha, assim, quase como se fosse uma pessoa que vai na academia. Não, hoje eu estudo tal coisa, hoje eu estudo não sei o quê. Até como é que funcionava pra ti, assim? Tu tinha uma rotina específica de livros ou de temas? Como é que é? Como é que era e como é que é hoje em dia, assim, se a gente for comparar? Ah, que vídeos. Eu acho que os primeiros vídeos que eu botei foi mais em 2019 ali. Sim, sim. Antes disso, antes disso eu era bem isolado, pra falar a verdade. Tipo, nesse período que eu tava, 2015 em diante, assim, pra seguir nessa linha cronológica, o meu estudo foi, eu preciso melhorar isso, então eu vou focar muito tempo nisso, sabe? Tipo, Uhum. eu tava ouvindo o podcast do Gabi, eu tava lembrando muito de como foi meu começo também. E eu tenho muito isso de que às vezes eu sou muito tudo ou nada, né? E tipo, com arte foi isso também. Quando eu descobri arte, eu falei, é tudo ou nada. Tipo, eu vou tentar isso e se não der, paciência, eu lido com isso depois, sabe? E isso foi muito, isso refletiu muito no estudo também. Então, por exemplo, eu via que eu tinha que melhorar a anatomia. Foi um dos feedbacks que eu recebi que eu recebi cedo da Ursula, né? Tipo, tem que anatomia e perspectiva. Então, peguei o máximo de conteúdo que eu podia, então, tipo, PDFs do Michael Hampton, PDF do How to Draw, do Scott Robertson, e foquei nisso por muito tempo, sabe? O How to Draw, ele era muito difícil para mim naquela época, tipo, eu não entendia, eu não conseguia estudar sozinho. Uhum. Então, o que eu fiz foi, pô, vou chamar alguns amigos ali da Napalm, a gente é amigo até hoje, tipo, desde 2014 a gente tem o nosso grupinho
de WhatsApp, de amigos, né? Antes de eu me mudar aqui para Inglaterra, a gente fez uma comemoração juntos, né? Tipo, uma janta juntos que a gente realmente tem a gente cresceu junto, né? E todo mundo, Uhum. assim, todo mundo desse grupo tá hoje trabalhando com concept. Tipo, a gente foi de muito amador. Eu era o pior de todos disparado, mas todo mundo era amador. E pra hoje tá trabalhando com concept. Então, tipo, a gente teve Nossa, esse isso. crescimento junto que foi muito foda, né? E a gente ia no Café do Marques ou no centro, uma casa um do outro, pra tentar estudar o How to Draw juntos, tá ligado? De tão difícil que é. E pelo menos pra nossa cabeça na época, né? E isso ajudou demais, assim, porque a gente tinha esse tempo de, vamos focar em perspectiva juntos, porque sozinho é tão difícil que a gente vai procrastinar, ou a gente não vai conseguir entender, ou às vezes alguém entende uma coisa do livro e tu entendeu outra página, e daí você junta o conhecimento e vocês entendem, né? Vocês conseguem fazer o exercício do jeito certo. Então, isso ajudou a ganhar essa confiança em perspectiva. E enquanto a gente fazia isso fim de semana ou no tempo livre, eu estava estudando o Hampton o máximo que eu podia, assim. Então foi 2015 em diante, tipo 2015 até 2018 foi o máximo possível em anatomia. Eu fiquei quase tipo 2 anos Uhum. tentando melhorar minha figura humana, tentando melhorar meu desenho de figura humana. E claro, eu pintava digital, eu fazia projetos, eu aplicava, né, desenhava de imaginação. Eu estava montando meu portfólio, porque durante isso eu também consegui meus primeiros trabalhos, assim. Trabalhos pequenos, tipo ilustrando para jogos indie, jogos de card game, ilustrando capa de livro. Então eu comecei a Uhum. também ter trabalhos nessa época. Mas eu estava absolutamente focado em anatomia e perspectiva, melhorar como desenhista, né? Então, nesse tempo, eu tava só isso, tipo, eu sei que eu copiei o livro inteiro do Hampton de frente até o final umas 5 vezes, assim, enquanto eu tava desenhando de foto, e eu também descobri modelo vivo em Porto Alegre, tinha no Café Cartoon, depois teve no Uhum. Bestiário, depois teve no Ateliê Livre, então por 2, 3 anos eu ia toda semana em modelo vivo também, para praticar esse conhecimento que eu tava pegando ali do livro do Hampton, né? Uhum. Ah, isso ajudou demais, assim, porque por não estar tendo uma faculdade, né? Por eu não estar numa faculdade de concept art, uma faculdade de ilustração, eu estava quase que criando a minha faculdade fake, assim, né? Pelo menos eu tenho um ambiente, eu tenho esse lugar de praticar, de um desenho de observação. Eu tenho esse momento de estar com amigos e a gente se mostrar um desenho uns dos outros, da gente ler um Sim. livro junto e fazer exercício juntos. Então, quase que emulando assim o que seria uma faculdade, né? Tentando emular isso, assim, para ter esse ambiente de comunidade e de crescimento. Interessante isso aí. E Realmente interessante, porque eu acho que um dos maiores problemas que o pessoal fala nesse sentido na hora de estudar é uma falta de comunidade, como tu falou, assim, sabe? Uma falta de um incentivo uhum, maior do que simplesmente a própria vontade de fazer aquilo, sabe? Tu ter falado, tipo, olha, sim. tinha um grupo, a gente fazia tais atividades, eu tinha atividades, sei lá, extras curriculares, como tu quiser chamar, que eu mesmo me propus, Uhum, mas que elas existiam e que tu encontrava também outras pessoas, provavelmente, nesses sessões de desenho vivo e tudo mais, que tu podia trocar ideia, sim. poder trocar experiência, assim, eu acho que isso faz uma diferença enorme. E claro, Porto Alegre é uma capital, tem, embora não seja a maior capital do Brasil, é meio pequena até, mas ela tem bastante coisa, assim, significativamente. Muitas vezes o que impede muita gente, às vezes, de conseguir ter esse tipo de coisa é estar tá digamos assim, no interior, numa cidadezinha mais isolada, assim. Isso acaba fazendo uma diferença Uhum. grande, né? Demais, absurdo, né? De novo, tipo, ah, ainda assim, né, mesmo estando no, tipo, vamos supor que tu tá no interior, a gente tem muito artista do interior, né, tipo do Rio Grande do Sul e tal, que Sim. consegue, que evolui e consegue uma habilidade muito melhor que a minha, coisa assim, sem ter o modelo vivo, né. Foi uma das coisas só que me ajudou, assim, como eu tinha aquilo, eu me apoiei naquilo ali, mas tu consegue, tu não, o lado bom da internet é que tu pode construir comunidade de muitas maneiras, né, não necessariamente só ali. Mas foi realmente uma coisa que ajudou demais a motivar, né? Porque, pô, mesmo dizendo assim, tu pode construir comunidade na internet, coisa assim, sim, totalmente válido, né? A gente tem a nossa comunidade na internet, tipo, mesmo a gente Sim. tendo
eu e tu morando na mesma cidade, a gente se falava mais pela internet, nosso grupo, né, com todo mundo ali que a gente se encontrou na Utopia e tal. Mas ter um espaço presencial, nossa, fazia muita diferença, né? Tipo, tu ver outras pessoas e tal. E isso foi um dos motivos também de depois eu querer me mudar e trabalhar presencial num estúdio, né? Um estúdio maior e tal. Porque eu sinto falta disso, assim. Então aquilo eu concordo contigo, tipo, para mim ajudou demais ter algo presencial ali para eu ir toda semana, sabe, estudar e aplicar meu conhecimento. Fora que eu tava muito. Pensa que eu tava todos esses anos ali, desde que eu comecei, basicamente no digital, né? Sim. Estudando de foto, estudando. Às vezes eu fazia algum plené, porque a Sula falava muito disso, assim, né? Pega uma maçã, bota ali no teu lado, ilumina. Pega um copo de vidro, bota do teu lado e tenta pintar digital. Então, isso estava me ajudando muito. Mas a questão de anatomia, a questão do desenho, a questão de desenho tradicional, eu era muito fraco ainda. Mesmo depois de 1 ou 2 anos estudando muito, né? Eu estava muito na pintura digital e eu tinha pouca base do desenho tradicional, que tem suas diferenças, né? Tem o seu. Ah, com Tem certeza. um pensamento diferente aí que tu tem que exercitar também. Então, ajudou demais. Tipo, eu não tenho o que falar, além de que realmente foi algo que me moldou, né? Tipo, ah, me fez conhecer outras pessoas ali, me fez conhecer pessoas do curso de artes, cursos de design e tal. E por acaso, nessas sessões de modelo vivo, eu conheci um artista de Curitiba que tinha se mudado para Porto Alegre, acho que fazia um tempo, que é o Uhum. Gustavo Dias, e ele tinha aberto um curso de modelo vivo também, com carvão e tal, com ferramentas mais tradicionais que eu estava me interessando também, eu queria ter essa prática, né? Uhum. Eu falei com ele literalmente um dia, tipo, eu tive a sorte de ele estar um dos dias que eu fui, de ele ter ido também. Ele foi naquele dia, ele não foi mais, assim. Ele foi em alguns, às vezes, solto, mas ele foi. A gente começou a conversar, eu vi os desenhos dele, eu achei incrível, assim. E ele falou: eu vou dar esse curso, vai ser todos os sábados, das 9 da noite até as 10h30 da noite. E eu, nossa, tô dentro, sabe? Tipo, acho que no outro. Eu já Tipo assim, no outro fim de semana eu já tinha me matriculado no curso, eu entrei meio que na metade, assim, que tava rolando. Uhum. E tinha uma hora e meia de modelo vivo, a outra hora era de anatomia. Então ele botava os slides, ia falando dos músculos, dos ossos. E depois tinha um momento, tipo, no final do curso que a gente ia para o laboratório da URGS, que ele tinha acesso, para ver os cadáveres, observar toda aquela anatomia que a gente estudou nas aulas, observar no cadáver e ver como que aquilo estava estrutural e se movimentando, né? E é interessante muito porque o Gabi falou disso também, né? Tipo, no podcast, no episódio anterior, ele falou de tipo, pô, é muito diferente tu ver ali aquela estrutura 3D, né, do que tu tá estudando nos livros e tal. E eu concordo absolutamente, assim, né? Tipo, tudo Uhum. aquilo que eu tava estudando no Hampton, que eu tava copiando no Hampton, tu vê aquelas estruturas, tipo, tu vê uma clavícula tridimensional, os músculos se grudando ali, tu pegar um braço e tu rodar o braço, tipo, mais nojento que seja. Tipo, quando eu fiz isso na primeira vez, meu estômago embrulhou, assim. Tipo assim, eu pegar um número, a escápula com os tendões e tu rodar, assim, aquele braço, puta que pariu, sabe? Tipo, mas depois tu fica, Sim. nossa, tipo, tem a limitação, né? E aí tu entende, tipo, o braço tu consegue rodar aqui, tem essa limitação que trava, tu pega uma perna que a articulação da pelvis é muito maior, e ela é para ser mais estável, ela roda menos, sabe? Tipo, tem toda essa coisa de design, de funcionalidade, né? Tipo, a funcionalidade da perna é tal, então ela se movimenta menos, mas ela tem mais força. Tudo isso vai te ajudando nesse pensamento também de design, de funcionalidade, de criação de personagens, né? De criação de creature design e tudo. Então, pô, foi uma experiência que eu fui muito sortudo de ter tido também, assim, né? E de que realmente melhorou. Além de eu ter aprendido muito a usar como usar ferramentas tradicionais, né? Então, se tu vai no meu Instagram nessa época, assim, tipo 2018, 2019, 2017 pra frente, assim, que eu comecei a fazer Uhum. essas aulas, tu vê que eu tava muito doidão no carvão, assim, eu tinha tava muito inspirado ali, tava muito gostando muito de aprender mais sobre anatomia. E
foi a época também que eu comecei a pegar trabalhos mais profissionais de ilustração. Meu portfólio ali, tipo, 2018 até 2020, tem algumas coisas mais de ilustração. Eu tava pegando coisa para livro, para jogos de carta. E foi aí também um pouco que eu comecei a repensar minha carreira, assim. Porque eu gosto de ilustração, eu gosto de pintura, mas eu tava meio que com um burnout, assim, muito forte, eu acho. De todos esses anos estar muito doido ali, sabe? Tipo, de estar querendo muito aquilo. Quando eu olho, assim, tipo, como é que eu posso dizer? Eu Tu tava muito diz. esgotado. Ah, sim. Tipo, eu tava com um burnout, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo fazer mais, eu sentia que eu tinha estudado muito, mas eu não tava feliz com, com os trabalhos que eu tava pegando. E isso, quando tu coloca muito esforço em alguma coisa que tu quer muito e tu não vê o resultado, eu acho que isso te desencoraja, sabe? Ah, Tipo, com isso certeza. é, né, isso tipo, é frustrante. E aí eu comecei a repensar, assim, né? Tipo, tá, o que que eu fiz de errado? Por que que eu não tô pegando os trabalhos que eu quero? E aí eu comecei a ver meu portfólio, assim, tipo, eu refleti, né? Tipo, a que tipo de trabalho eu quero fazer? Eu quero ser... Que tipo de estúdio eu quero trabalhar? Com que tipo de coisa eu quero trabalhar, sabe? Como que eu quero que meu dia a dia seja? E eu acho que isso, assim, eu tava meio que também procurando novas referências, procurando artistas que eu não tinha conhecido ainda. E meio que eu já tinha ouvido falar no canal do Feng Zhu, Design Cinema. Uhum. Eu tinha visto alguns vídeos. E foi bem na época que ele começou a colocar mais vídeos mais novos, porque os vídeos antigos dele são meio aleatórios, assim, né? Os vídeos São, antigões são. é bem aleatório, tipo, é feedback nos desenhos e tal, mas ele não explica muito. E esses vídeos novos que ele tava botando é muito mais didático, né, pra quem não sabe nada, assim. Então, mesmo depois de todos esses anos, eu tava, tipo, melhorando os fundamentos e tal, mas eu não sabia direito a diferença de concept para ilustração, né, por incrível que pareça, porque é justamente aquilo que o Gabi falou também. A gente é muito pouco recurso, né? Tipo assim, em Sim. 2014, por mais novo, e pô, tu já tinha o livro do How to Draw, tu já tinha certas coisas, não era tão óbvio essa diferença, e não é tão óbvio até hoje, eu acho, como tu faz um portfólio de concept, né? É, pra gente que trabalha com isso mas eu acho que quem tá começando, quem tá olhando de fora, não consegue ver muito bem claro essa diferença do que é o conceito e do que é a ilustração, assim, como é que tu separa as duas coisas e como é que tu trabalha as duas Sim. coisas de maneira separada, assim, sabe? Mas, cara, até uma coisa que eu queria perguntar, assim, tu citou alguns nomes ao longo da conversa aqui, tu citou muito a Úrsula, tu citou o Gustavo Dias. Teve algumas outras pessoas, assim, que tu consegue ver como se fossem mentores ou influências muito grandes que tu olhou e tu consegue dizer, poxa, foi a partir do momento que eu conheci essa pessoa, que eu conheci o trabalho dessa pessoa, foi uma grande mudança pra mim? Eu acho que esse canal do Feng Shui foi um desses momentos. Ah, sim. Tipo, porque a gente tem muitos ilustradores no Brasil, né? Pelo menos naquela época, todo mundo que eu tinha acesso era de ilustração, certo? Então, tipo, Sim. ou mais voltado para ilustração, tipo, o Mike, a Úrsula, que são, para mim, eram esses nortes, né? Ainda são, obviamente, né? Mas meu estilo virou muito diferente de ambos os dois. O que eu faço ficou muito diferente de ambos, né? Mas Uhum. quando eu conheci o canal do Feng Shui, quando ele começou a colocar mais esses vídeos, eu tive um crescimento muito grande só de ver o conteúdo dele, sabe? Só de ver o trabalho dele, assim. E essas coisas que ele fala de a importância para o design, tipo assim, muita gente critica, pelo menos muita gente mais profissional eu vejo falar muito mal do Feng Shui, porque a escola dele meio que todo mundo sai com o mesmo estilo, né? Tipo, todo mundo Sim. sai fazendo coisas parecidas. E o que, ok, é algo negativo, né? Se tu tem uma coisa que é muito formulaica, todo mundo faz algo com a cara muito similar, né? Mas Sim. uma coisa que eu acho muito válida no canal dele, no método de ensino dele, é que ele simplifica as coisas. Ele ensina de um jeito que tu consegue fazer por tua conta própria, né? É diferente de alguém que te ensina de um jeito que tu depende ou que complica demais as coisas. Então, quando ele diz assim, isso aqui é concept art, isso aqui é design, um portfólio de concept art precisa ter isso, isso e isso.
é isso aqui, é por isso aqui que vão te contratar para um grande projeto, para um grande estúdio. E aí tu fica, tipo, caralho, sabe? É isso aqui então. E, tipo, por anos eu não tinha clicado, não tinha. Ninguém tinha me explicado aquilo de um jeito tão simples, sabe? Uhum. Que é o que importa para concept art e design, não é só o quão bem tu vai renderizar algo, não é um keyframe. E aquela coisa da indústria, né? Tipo, se tu quer entrar, o teu portfólio tem que estar apresentado de um jeito, ele tem que mostrar o teu processo, ele tem que mostrar o que te separa como concept artist de outras pessoas. Então, todas as referências que tu vai ter, tu vai pesquisar fora de arte de concept art, né? Então eu vejo que antes desse período, o meu trabalho ele era muito uma autofagia de concept arts, assim. Eu seguia os artistas que eu gostava, eu tinha as coisas que eu gostava, mas, por exemplo, eu gosto desse artista fantasy, eu meio que ia tentar fazer uma ilustração fantasy. E ficava meio Entendi. genérico. Ou, Sim. eu gosto de um artista sci-fi, e aí eu fazia umas coisas meio sci-fi e ficava meio genérico. E quando eu comecei a consumir mais o conteúdo do Feng Zhu, eu vi, tipo, não, eu tenho esse mundo de referências, né? Então, eu vou parar de olhar só para artistas e eu vou olhar para livros, eu vou olhar para veículos reais ou engenheiros ou coisas históricas, acontecimentos históricos, e eu vou começar a roubar dessas coisas para criar algo que é a minha cara, né? Então, e até esses projetos, esses últimos projetos que eu estou fazendo, que foram que me resultaram esse trabalho que eu estou hoje na Sumo, Uhum. são essas coisas que eu gosto, né? Então, se tu parar para ver, é bem isso. É tipo, livros que eu li e eu estou fazendo concept art para os livros que me inspiraram, que me deram esse briefing. Então, tira a pressão de que eu tenho que criar um briefing ou de eu tenho que ser um escritor foda. Não, eu posso pegar um livro que me inspirou e criar algo em cima do livro. E eu vou pegar essas câmeras, esses veículos dos anos 80, aquela câmera da Nikon dos anos 90, e eu vou transformar aquilo numa prop, e aquilo vai estar colocando a minha identidade, e vai estar colocando aquela identidade de design de produto. Então eu estou tendo todo esse pensamento de design que eu não tinha antes, sabe, de outras coisas. Eu estou dando uma cara mais original para o meu portfólio. Original entre Uhum. aspas, né? Eu estou pegando algo, mas é algo mais meu. Eu estou dando a minha cara de designer, de concept artist para aquilo, e isso me separa de outros concept artists e ilustradores. Isso foi o diferencial do antes e depois, sabe? E o Feng Zhu, por mais que eu não queira ter essa cara, né, de tipo, embora eu tenha meus trabalhos ali, tipo, tu pode dizer, nossa, parece que ele fez a FCD ou algo assim. Sim, porque eu Sim. tava muito querendo aprender o básico, né? Eu tava querendo pegar o básico de design para pelo menos ter o básico no meu portfólio. Mas hoje já mudou bastante, tipo, eu ultrapassei, assim, tipo, eu consegui sair daquilo, de ser, parece que ele tá fazendo curso da Feng Zhu, porque eu também tenho meus outros gostos em outras coisas de outros artistas, né? Então, Claro. quando a gente fala de Old Masters, quando a gente fala de Craig Mullins e coisas assim que todo mundo tem como referência, eu também vou ter outros artistas que antigos ou novos que me inspiram. Então, tipo, aquele projeto que eu fiz do Skyward, é o último projeto do meu portfólio. A gente Uhum. estava muito. Eu estava com o Gabi no Macau e a gente estava muito olhando o Rongier, por exemplo, né? E o Rongier me inspira só pelas artes que ele faz. Tipo, eu nunca vi. Nunca falei com o Rongier, né? Nunca, tipo. Não sei como ele é, não sei se ele é bom professor ou se é uma boa pessoa, nem nada disso. Mas só de ver a arte dele e eu vejo a quantidade de horas de trabalho, de estudo que ele tem que ter para fazer aquilo. Só aquilo já me inspirou a mudar meu trabalho também, sabe? A querer fazer trabalhos naquele nível. Então, eu acho que esses dois artistas, mais os outros, né, os famosões, tipo Keg Mullins e tal, que são artistas também que se esforçam muito e trazem um pensamento de designer, algo original, algo novo. Não é aquele concept art genérico, né, que tu vê em qualquer canto ou que tem cara de AI, por exemplo. Uhum. Esses são artistas que me inspiram e que mudaram a minha carreira, com certeza. Assim. E assim, uma coisa também que eu acho interessante dessa história toda, enfim, da tua evolução e tudo mais, e até é meio engraçado comentar, mas acho que tu vai concordar, é ver que ao mesmo tempo que tu evoluiu como artista, tu também teve uma evolução fitness junto, né? Tu começou a te envolver mais com esse tipo de cultura e
evoluir, digamos, da parte física também, não só na parte mental, assim. Eu até queria que tu comentasse um pouco como é que foi que tu começou, digamos, a adentrar mais dentro dessa cultura, dessa mentalidade de trabalhar tanto a tua cabeça como trabalhar o teu corpo também, assim. Eu acho bem interessante, assim, porque eu acho que tu é um exemplo bem, como é que eu vou dizer, visível, assim. Sim, nossa, isso é muito doideira também. Tipo, porque quando eu comecei a estudar pintura lá em 2014, foi na época que eu tava mais obeso na minha vida, assim. Tipo, eu tava pesando 110 quilos, o que não é muito distante do que eu peso hoje. Hoje eu peso 92. Mas eu pesava aquilo só de gordura, assim, pouco, quase nada de músculo e gordura, sabe? Uhum. Porque quando eu emagreci, tipo, eu emagreci em 3 anos 30 quilos, né? Então, meu peso normal teria que ser 75, 76 quilos. Desculpa, Foi o qual mais que é a tua altura magro que eu mesmo? cheguei. A tua altura? 1,83. É, então. 1,83. Uhum. Tipo assim, depois de emagrecer, eu cheguei a pesar 77, 76, flutuava, né? Mas eu magro, eu bem magro, assim, saudável, seria 75 ou 78, nesse range. E eu pesava 110. Então eu tava obeso, né? Tipo, eu não era uma pessoa saudável. Justamente por não, assim, não me cuidar, certo? Não ter essa preocupação com o meu físico, com o meu bem-estar de saúde ali. E eu Uhum. comecei a cuidar a dieta, por coincidências, numa parte, poucos meses depois que eu comecei a estudar pintura, sabe? Porque quando eu olho para trás, assim, foi um pouco aleatório também. Eu tinha tentado emagrecer antes, tipo, quando eu era adolescente, eu fui gordinho minha adolescência toda, quase toda. E minha mãe tinha tentado me colocar em nutricionista, endocrinologista e tal. Eu emagrecia um pouco, nunca a ponto de ser, emagreceu e ficou magro. Eu emagreci um pouco e depois eu voltava, sabe? Tipo, eu não conseguia manter, não funcionava para mim, era muito difícil, assim. E olhando hoje, é porque, tipo, até hoje, quando eu tô ansioso, eu desconto na comida, sabe? Tipo, Uhum. eu sinto um prazer gigante por comer. Tipo, eu gosto muito de cozinhar, tipo, mesmo aqui, tipo, mesmo morando sozinho, eu vou fazer comidas muito boas pra mim, eu vou querer testar receitas novas. E quando eu tô ansioso, eu como muito, sabe? Tipo, eu como Pra ansiedade, pra, tipo, sim. pra ansiedade, pra tentar controlar isso, assim, né? Tipo, quase como um escape. E a pintura, tipo, estudar pintura além de fazer muito bem desenhar, além de também servir como um escape extra, então eu acabo não tendo que descontar tanta coisa na comida, eu me sinto bem pintando e eu tenho esse escape no desenho também. Uhum. Ah, eu, a- aquele primeiro ano, aqueles meses de evolução na pintura, me fizeram ver que eu não sou. ah, tipo assim, quando eu tento e eu me esforço, eu consigo algo, entende? Sim, E na minha cabeça de 17 anos, não valia a pena me esforçar para emagrecer, porque eu não ia conseguir, eu ia engordar tudo de novo, coisa assim. Então eu nem tentava, sabe? entendi. E quando, quando eu vi assim, nossa, eu tô estudando pintura todo esse tempo, e eu melhorei muito. Tipo, eu colocar esse esforço, né? Não foi um pouco de esforço, mas eu colocar um pouco de mim, levar as coisas a sério, dar resultado. E isso esbarrou para outras áreas, assim. Então, tipo, o que mais Uhum. eu posso fazer que eu posso colocar um pouco de mim que é importante para mim e que vai dar esse resultado, sabe? E quando eu penso em saúde, quando eu penso em treino, né? Tipo, eu quero desenhar, eu quero ser artista por muitos anos, né? Tipo, até como Richard Schmidt, assim, eu quero pintar até eu for 94, 90, sei lá, 100 anos, né? O máximo Sim, sim. possível, eu quero ser O, artista. o Glenn E eu Vilpo, né? preciso de Que ainda tá Glenville, vivo, né? Sim. exatamente. Então eu preciso de saúde para isso, né? Saúde mental quanto física, assim. Então nesse período eu comecei a também cuidar mais de mim, né? Em todos esses aspectos, assim, a ver essas outras áreas que eu tava deixando de lado, sabe? Seja por estresse, por pressão de colégio, por qualquer razão que seja. E em 2014, então poucos meses depois que eu comecei a desenhar e ver esse resultado, tipo, acho que
De novo, comecei em abril de 2014 o curso da Napalm. Em agosto de 2014 eu fui numa nutricionista porque eu queria cuidar disso, sabe? Legal, cara. Legal. E, e aí, só com a nutricionista, tipo, eu comecei só com mudanças alimentares, sem fazer exercício e academia nenhuma. Eu emagreci, tipo, até o fim do. Eu emagreci, eu não sei os números exatos para dizer, mas eu emagreci bastante. Tipo, já tinha uma mudança absurdamente visível, assim, em, em poucos anos, sabe? Uhum. E as pessoas, quando eu entrei na outra faculdade, tipo, as pessoas me viram gordo e no final da faculdade elas me viram magro. E aí faziam piada, coisa assim, né? Tipo, nossa, o cara tá tomando termogênico ou tá tomando coisa pra emagrecer. Não, eu tava, tipo, só fazendo a dieta mesmo, né? Nutricionista. Mas isso, de novo, né? Serviu como uma motivação extra, assim, de tipo, pô, eu realmente, se eu coloco um esforço, se eu começar a me cuidar mais, as coisas acontecem, né? As coisas vêm. E isso me levou a, tipo, de novo, o que mais, né? O que outra coisa eu posso fazer para ser saudável? E para não também voltar, né? Não acontecer aquilo que sempre acontecia, que era eu emagrecia um pouco e eu engordava tudo de volta. Então eu comecei a ver, tipo, todos os médicos recomendam, né? Tipo, todo mundo recomenda que o exercício físico, a atividade física é muito importante. E a academia é um dos melhores, né? Porque a massa magra, ela é saúde, né? Tipo, Uhum. quanto mais velho tu fica, mais difícil é de tu construir músculo. E o músculo, ele vai ser o teu combustível, ele vai ser a tua proteção quando tu fica doente, quando tu tá na velhice, tu quer caminhar, tu quer andar, tu quer se locomover, ou tu cai por um acidente, o músculo, ele é o que protege os teus ossos, né? Ele protege tudo ali. Então, o esforço, a academia um próximo passo, assim, natural. De tipo, eu quero ser mais saudável, quero ter longevidade para continuar sendo um artista, né? Eu quero ter saúde nas costas, no braço, na mão, no ombro, tudo, pescoço, etc. Então eu vou começar uma academia, até para me ajudar a não engordar, né? Não ganhar esse peso de volta todo que eu me cuidei tanto para perder, né? Sim. E eu odiava, tipo, eu tinha tentado de novo academia quando eu tinha 14, 15 anos, nessa época que eu queria emagrecer quando adolescente. Eu odiava, nunca tive consistência. Então eu tava nesse pensamento, assim, de tipo, eu já fiz isso, e isso foi muito com a arte também. De tipo assim, eu já fiz coisas antes que eram boas pra mim e eu desisti. E eu tava com esse pensamento, tipo, com arte e com academia. Não importa o que acontecer, tipo, de ruim, de errado, eu não vou desistir, eu não vou parar. Porque daqui 10 anos eu vou agradecer a mim mesmo. Tipo, eu tinha esse Sim. pensamento de, se eu desistir, vai passar 10 anos igual e eu não vou ter feito, sabe? E eu Uhum. vou olhar, eu vou me arrepender, eu vou me sentir mal. Então eu quero fazer isso, por mais difícil, por mais desafiador que seja, por mais consequente, tipo assim, por mais imprevisto que tenha na minha vida, eu não vou parar com essas duas coisas, com arte e com treinar. E, Sim. e ali em 2015 eu comecei a treinar, comecei a fazer academia e aos poucos eu fui aprendendo a gostar. Porque muitas vezes eu tinha isso de tipo, eu tava no meio de um treino, eu me senti horrivelmente assim, tipo, que atividade desgraçada, sabe? Tipo, que bagulho chato. E todo mundo fala, nossa, eu não gosto de academia porque é chato. E é chato mesmo. Tipo, tu tem que. Não vai ser legal de primeiro, sabe? Tu tem que é um gosto que tu desenvolve. Ninguém gosta de ficar ali 1 hora por dia fazendo um negócio que às vezes dói, ou que é difícil, ou que tu tem que aprender o exercício que é difícil, sabe? Tipo, Uhum. aprender um agachamento, eu demorei anos para aprender a fazer um agachamento correto mesmo, assim. Então, não é fácil. Mas e também, né, outra coisa de tipo, pô, meu objetivo é arte, eu quero ser artista, eu quero trabalhar, por que que eu tô gastando tempo treinando, sabe? Então essas Sim. duas coisas ficavam meio que assim, nossa, pô, aquele artista lá não cuida do corpo e o cara é tribom. Tipo, porque vamos. E eu na minha cabeça, pô, será que ele tá. É porque eu tô treinando? Mas obviamente não, tá ligado? Tipo, Sim, como eu se fosse uma preciso. perda de Eu preciso. tempo. Sim. Como se fosse uma perda de tempo. Mas essas coisas vinham na minha cabeça e eu pensava, pô, eu devia desistir, de fazer um exercício mais leve, só uma caminhada. Ou fazer, sei lá, 30 minutos ao invés de 1 hora. Mas não, eu continuei fazendo 1 hora. O que eu fiz foi treinar com menos frequência. Quando eu comecei, eu treinava 5 vezes por semana.
Hoje eu treino 3 vezes por Uhum. semana, porque é o que encaixa melhor no meu horário. Faz desde 2015 que eu treino. Em 2017, 2018 eu comecei a treinar só 3 vezes por semana, então eu só treino 3 vezes por semana de lá pra cá. O que eu mudei foi que eu faço um treino muito mais pesado hoje, né? Tipo, eu treino 3 vezes por semana, mas é um treino muito pesado que eu, ao longo dos anos, eu fui entendendo melhor e criando meu próprio treino e tipo, como que eu posso otimizar essas 3 vezes na semana para fazer dar o resultado que eu quero. E eu fui aprendendo a gostar muito, né? Tipo, a ponto de hoje eu realmente gosto. Obviamente, se tu me fala assim, tu não precisa treinar para ser saudável, tu pode comer o que tu quiser, pô, legal, sabe? Tipo, não, uh, seria o melhor o melhor possível, né? Tu ter o resultado Uhum. sem ter que se esforçar. Mas eu gosto de estar ali, de melhorar meu exercício de calistenia, de melhorar meu exercício de academia, e eu vejo isso como um balanço de eu desligar o meu cérebro um pouco da arte, né? Porque isso é uma coisa que o Gabi falou no podcast também, de tipo, que vocês falaram, né, no episódio, de tipo, a arte tem essa coisa de que tu tá fazendo o que tu gosta, mas também é um pouco uma maldição que o teu cérebro não desliga, né? Com Tá sempre certeza. observando, ou às vezes tu tá pensando sobre trabalho, tu terminou e tu tá querendo resolver, ou tu tá fazendo uma coisa que é desafiadora, e teu cérebro tá assim, pô, como é que eu resolvo isso, como é que eu faço isso? E a academia, para mim, virou esse momento de meditação, de eu vou desligar meu cérebro porque eu tô fazendo algo físico, né, algo que me desafia. E isso também me levou a, tipo, a querer puxar mais meus treinos, sabe? Porque se eu tô fazendo um Uhum. treino puramente mecânico, tipo um treino de academia que eu só vou e puxo os equipamentos e aparelhos, o meu cérebro pode continuar pensando no trabalho. Mas se eu faço um treino muito difícil, tipo um treino que eu tenho que botar meu foco inteiro num agachamento pesado, que eu tenho que controlar a barra, ou que eu tenho que fazer sabe, um supino muito pesado, que eu tenho que cuidar da minha forma para não me lesionar. Ou a calistenia que eu estou fazendo handstand, eu tenho que me equilibrar. Tipo, todas essas coisas, meu Uhum. cérebro está 100% ali. O meu cérebro está 100% em vou melhorar esse aspecto aqui. Então, isso, assim, aos poucos eu fui aprendendo que eu queria fazer, sabe? Que eu queria me desafiar na academia também, mesmo que a academia é puramente um hobby, né? A calistenia é puramente um hobby, eu não vou competir, eu não vou fazer nada disso. Sim. E nem tenho interesse. É interessante tu falar até essa questão da frequência, porque acho que muita gente, quando pensa em exercício físico, pensa que tem que estar aí todo dia, tem que fazer não sei o quê. E tu falar, tipo, olha, eu faço 3 vezes por dia, que, por exemplo, já é diferente da minha frequência, provavelmente deve ser diferente da frequência do Gabi ou de qualquer outra pessoa. É legal para as pessoas entenderem também que cada pessoa vai funcionar de uma maneira diferente, tanto em questão do hábito que ela vai conseguir ter, como também do que funciona. O corpo dela responde melhor, entende? E assim, é Sim. legal falar isso também em questão de não só musculação, senão parece que isso aqui é um podcast maromba. Mas não, eu digo, tipo, Uhum. falando também de outras modalidades de esporte, assim, sabe? Eu conheço pessoas que correm, que, tipo, também trabalham nessa área, por exemplo, que nadam, que, cara, várias coisas diferentes, Exatamente. assim. Mas tudo volta para uma atividade física que não é só um momento que tu tá exercitando teu corpo, mas tu tá liberando um pouco tua mente desse tipo de prisão mental que a gente cria muitas vezes, né? De ficar querendo, às vezes, criar hobbies que parece que nos deixam mais presos naquilo que a gente já faz, como, por exemplo, às vezes jogar, pra mim, às vezes é meio tortuoso, né? Porque eu tô jogando e eu tô olhando os gráficos, e eu tô olhando não sei o quê, e blá blá blá, e começa a entrar numa parte Sim. crítica meio bizarra, assim. Então é interessante tu botar esse Sim. ponto de vista, assim, de como que isso ajuda a tua cabeça também. E até imagino que, assim, tu consegue ver uma evolução meio que paralela entre as duas coisas, entre a arte e a tua questão física? Sim, demais. E também, tipo, complementando isso que tu disse, né? Tu não precisa ser tudo ou nada, né? Tu não precisa ser. Porque muita gente. E eu era um pouco assim também quando eu comecei. E a arte me ajudou muita vez, e a academia me ajudou muita vez. Mas que, tipo, muitas pessoas são. Vou começar a academia, então eu tenho que ser perfeito. Tipo, eu tenho que treinar 6 vezes na semana, minha dieta tem que ser perfeita. E aí a pessoa cria essa utopia de perfeição, ela tenta, ela vai se frustrar e aí ela desiste e desiste de tudo, né? Sim. Quando na real, tu ir aos poucos e tu ter o espaço para imperfeição, tu fala assim, não, eu não vou fazer 7 vezes na semana, 6 vezes na semana. Eu vou fazer 2 vezes na semana.
Se tu faz 2 vezes na semana um treino de academia bem feito, vamos supor que tu faz superior, segunda, perna, quarta ou perna sexta, e tu não faz mais nada, tu caminha ou tu faz outra atividade, só isso aí já vai te dar uma saúde absurdamente maior. Quando tu Sim, sim. tiver, sabe, em 1 ano, 2 anos fazendo isso comparado a nada, tu tem uma saúde, tipo assim, tu vai aumentar muito melhor a tua qualidade de vida, né? E é isso de ser o meio termo, assim, tu não precisa uh, almejar aquela perfeição, assim, e isso foi isso que me motivou também fazer 3 vezes na semana, né? Qualquer pessoa que tu falar, tipo assim, qual é o jeito mais otimizado de treinar? Vamos falar 5 vezes ou 4 vezes, né? Ou até 6 vezes. Uhum. Tipo, um treino de quem é maromba mesmo. Mas eu tava, não, tipo, eu não né? É melhor eu fazer 3 vezes, porque para mim funciona muito melhor. Mas eu fazer, do que eu falar assim, não, se não é para fazer bem feito, eu não vou nem fazer e vou voltar, né? E a mesma coisa com a dieta, assim, tipo, tu não precisa ser perfeito para ter resultado com dieta. Tu cuidando da maioria das coisas, tu abre espaço para imperfeição e aquilo vai ser muito melhor para tua saúde mental. E pensar que a dieta não é uma coisa que a maioria das pessoas faz, que é tipo, não cuida, e aí, vou cuidar agora e fazer uma dieta extrema. E aí não É. cuida, e aí cuida extremo. Não, tipo, é pra vida toda, entende? Tem, tu tem que ter a tua dieta que tu vai cuidar até tu morrer. E né, dentro da tua dieta, para te ser uma pessoa, né, para te não ser um ermitão que só come certas coisas, Só tu grãos. tem que ter é, tu tem que ter o espaço para imperfeição ali, certo? Sim, Isso sim. vai ser o que vai te dar, né, liberdade para ser saudável, ainda assim sair com amigos, poder beber, poder fazer uma comida gostosa ou comer uma bobagem, comer um doce que tua mãe ou alguém fez e tu quer aproveitar aquele doce, né? Tipo, ter todo esse espaço para imperfeição dentro da tua rotina. E isso refletiu no meu estudo, né, de arte. Tipo, isso refletiu em como eu vejo, como eu lido com a minha imperfeição de artista, assim. E tu falou de, tu tem uma rotina, né, tu parece que tem algo muito organizado. Não, tipo, primeiro eu não me considero nem um pouco organizado, assim, tipo, eu sou uma Olha pessoa só. muito... Tipo, eu sou bem desorganizado, eu acho. Tu te Embora as considera pessoas falam, desorganizado, sim. eu me considero. Tipo, as pessoas falam, Uhum. nossa, tu é virginiano, tu é muito organizado. Meu, eu não sou organizado, tá ligado? E quando eu me organizo, tem uma palestra do Bernard Sanderson, que é aquele autor que eu li os livros e eu gosto muito de como ele Uhum. escreve, eu gosto muito de como ele pensa escrever. E ele fala de tipo, tem autores que quando eles escrevem, quando eles organizam demais a história, eles sentem que eles já fizeram a história e eles não vão até o fim, sabe? Ah, Então, entendi. tipo, se eu me planejo demais, eu olho para aquele planejamento e eu falo, foda-se. Tipo, eu falo, meu, eu não quero fazer isso, tá ligado? Tipo Não assim, é quero muito mais. chato. Não quero Muita mais. coisa. Então eu vou gastar tempo planejando. Obviamente que isso não é para tudo, né? Mas eu me senti assim com arte. Então vamos supor que eu planejo meu mês. Vou estudar piriri, pororó, vou quebrar muito o que eu vou estudar, vou escrever o que eu vou estudar. Eu vou olhar para aquilo e eu vou falar que chatice. Tipo, já Sim. sinto que eu já fiz, mas eu não fiz, sabe? Então, e isso reflete até na minha arte, no meu design. Tipo, eu me sinto muito mais alguém que seria o que o Brandon Sanderson chama de autor exploratório, sabe? É alguém que vai começar a escrever de uma forma caótica e vai tentar achar uma organização a partir daquele caos, e aí vai parar, vai pesquisar e vai planejar a partir daquilo. Mas é muito como se fosse um eterno descobrimento assim das coisas. E eu vejo a minha rotina de estudos um pouco isso. Obviamente que tem seus prós e contras, né? Quando eu olho para Uhum. trás, eu vejo, gastei muito tempo estudando anatomia, eu gastei muito tempo estudando isso quando minha pintura estava ruim, ou quando minha cor estava ruim. E hoje eu meio que volto atrás. Tipo, hoje meu foco é tentar melhorar cor e pintura, porque eu acho que é o meu ponto mais fraco. Uhum. Disparado, mas ok, sabe? Funciona para mim. E nessa coisa de exploração e de ser um pouco desorganizado, eu me sinto. É o que funciona, de novo, né? É o que pode não ser o mais eficiente, mas é o que me faz fazer, sabe? É o que me dá diversão de fazer. É o que me deixa empolgado para fazer aquilo. Então, eu não sou organizado nesse sentido, sabe? Sim. Mas, Interessante isso que tu falou, cara, porque isso tem muito a ver também com
processo de foco, assim, né? É uma coisa que eu até tinha falado com o Gabriel num outro podcast, que muitas vezes para tu entrar num foco, tu tem que te sentir sem julgamento do que tu tá fazendo, tu tem que sentir uma certa empolgação, né? Então, para tu poder entrar nesse estado de foco e tu conseguir criar uma coisa interessante, principalmente quando se trata de projeto pessoal, um nível de organização, dependendo da pessoa, vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Sim. É muito daquilo de não, pelo menos pra mim, de não enrijecer o processo, né? Tu ter essa. Tu tá aberto a outras coisas, né? Sim, Que sim. podem ser melhores daquilo. Do que às vezes tu faz um planejamento. Porque outra coisa é isso, né? Como a gente não sabe direito as coisas, tipo, não, imagina que tu tá aprendendo a estudar. E aí tu faz um planejamento de estudo. Mas tu não é o Scott Robertson para saber escrever uma grade curricular, sabe? A melhor, assim. Sim. Então tu vai estar muito tendo que descobrir o que tu precisa. Tu nem sabe o que tu não sabe o que tu não sabe, né? Aquilo de tipo, como é que tu vai planejar o que tu vai estudar e se organizar, sendo que tu nem sabe o que tu tem que, né? O que tu precisa estudar e tal. Então, para mim, funciona muito ter essa coisa mais exploratória, assim, de, claro, ver o que eu tô afim de fazer. Então, eu tô muito afim de estudar anatomia, eu vou surfar isso, eu vou aproveitar que eu tô empolgado para isso. Eu tô a fim de estudar design de veículo, eu vou surfar isso, eu vou fazer projetos relacionados com isso, né? E não querer ficar controlando cada passo, cada coisa, né? Tipo, querer organizar de tipo me forçar a fazer as coisas ali que eu sei que para mim não vai funcionar. Eu vou só procrastinar e não vai rolar, sabe? É, vai Então, engavetar as coisas, assim. Vai ficar aquele bando é, de pasta de projeto, assim. Ah, não sei o que, esse aqui eu parei na metade, esse aqui eu nem comecei, esse aqui. Eu acho que todo mundo passa por exatamente. isso, sabe? Tipo, eu Uhum, falo por experiência própria. Mas é interessante tu falar esse tipo de uhum, coisa, porque eu vou muito no extremo oposto, sabe? Muitas vezes. Até isso aqui que tá uhum, acontecendo agora, né? Tipo, tem lista de galera fazer coisas que tem que ajustar. Eu costumo ser muito organizado de uma maneira até meio natural, assim. Eu não forço isso em mim, sabe? Tipo, eu meio que, sei lá, vou anotar, não adianta, porque eu não confio na minha memória, começa por aí, sabe? Eu sou muito do tipo, se eu não uhum, anotar, eu vou esquecer. Então, tipo, é melhor deixar anotado uhum. enfim, mas eu entendo que isso funciona muito diferente para cada pessoa e é importante falar isso, assim, porque muitas vezes o pessoal vai olhar, sei lá, que nem o Dave Raposa, que é um cara que foi muito famoso por isso, né? Que ele tinha aquele cronogramazinho, tal dia estuda tal coisa, daí estuda tal coisa, daí tal dia é livre, não sei o quê. E muita gente, uma época, pegava isso, tentava trazer para si. Mas a moral da história é que nem todo mundo é Dave Raposa, né? Nem todo mundo vai conseguir ter essa rigidez, essa disciplina. Isso não quer dizer que a pessoa é ruim ou que a pessoa é pior. Isso quer dizer que só não funciona para ela. É muito simples, sabe? Exatamente, exatamente. E nossa, é perfeito. Tipo, não existe, ah, não existe isso que é o difícil em arte, né? E tu pode tipo assim, o que que a dieta e a arte te ensinaram? É justamente isso, assim, de tipo, da mesma forma que não existe a fórmula perfeita de tipo, isso te torna um bom artista, um bom designer, não existe a fórmula perfeita de faça isso e emagreça, né? Não existe a dieta perfeita. Tipo, a melhor dieta é a que tu consegue manter, ela te dá saúde, ela te dá os nutrientes que tu precisa, ela vai te dar Uhum. longevidade, e tu consegue manter sem muito esforço, né? Tu consegue se imaginar vivendo 90 anos e mantendo aquela dieta. A mesma coisa eu acho que é para arte, assim. O que vai te tornar um bom artista é, claro, uh, fundamentos, né? Tipo, aprender isso e praticar muito a milhagem de fundamentos de design, de desenho, de pintura, composição. Mas como tu aprende isso é a tua jornada, é o que vai ser o melhor para ti, né? Então, para uma Uhum. pessoa vai ser acordar todos os dias 5 da manhã e, e já saber já ter o seu dia planejado. Para outra pessoa vai ser algo totalmente diferente, né? Tipo, vai ser pensar no momento ali, ó, o que que eu vou estudar hoje? Ou olhando esse meu projeto pessoal, o que que eu preciso agora para esse, sabe? Outra pessoa Sim. vai se copiar muito e aí depois aplicar muito. Então, é, é, é bem é bem isso de que cada pessoa tem a sua jornada, o seu caminho, embora uh, embora tenham coisas comuns entre todos nós, né? Tipo, entre todo artista tem coisas comuns de tipo, isso aqui vai te ajudar com certeza. Mas essa coisa de
da jornada e do que tu gosta também vai te dar essa coisa, vai reforçar essa individualidade e originalidade do trabalho de cada um, Uhum. daquela coisa de tipo assim, tu não precisa estudar como Feng Shui e fazer as coisas do Feng Shui, senão tu não é um bom artista, né? Tipo, beleza, vê as coisas dele, aprende com ele, mas faz depois o que tu gosta, usa aquilo pro teu estilo, né? Pra tua voz, pro teu design. Entendi. Então, acho que se conecta muito essas coisas. Eu queria também falar, assim, em relação à rotina, uma outra coisa que eu acho interessante até pegar uma pessoa como tu que está passando por esse momento, ah, até para quem está ouvindo conseguir entender um pouco mais sobre como é que é essa experiência de sair da realidade do Brasil e ir para outro país para trabalhar com isso, porque muitas vezes eu acho que existe ainda muito no mercado uma certa glamorização grande, assim, né? De como é que funcionam as coisas pra fora. Quase como se tu fosse um jogador de futebol, assim, tipo, sei lá, o Robinho foi jogar no Real Madrid, sabe? Essas coisas assim, sabe? Uhum. E como é que tu vê, assim, essa transição tá sendo pra ti? É legal pegar justamente tu, porque é bem recente, assim, então tu consegue ter uma comparação mais clara do que alguém que, sei lá, tá morando há mais tempo fora do país e consegue, às vezes, ter uma dificuldade de lembrar como é que era a vida e o mercado aqui em relação às coisas do país que ela está vivendo. Mas enfim, fala um pouco sobre essa experiência pra gente. Ah, bom, primeiro o que me motivou a me mudar para cá foi é uma das coisas que como é que eu posso dizer? Uma das coisas que foi meu norte desde que eu comecei a desenhar que eu queria trabalhar com isso foi que eu queria melhorar. Obviamente, eu tinha o objetivo de trabalhar, né, com isso. Depois, em 2018, 2019, que eu já tinha trabalhos mais consistentes. Então, tipo, eu sabia que só dinheiro não é mais uma preocupação. Assim, eu sabia que. Não é que não é mais uma preocupação, mas eu sabia que eu vou ter trabalho quando eu precisar, sabe? Tipo, Sim, tem não tenho demanda. mais aquela preocupação de. Eu não tenho a preocupação de passar fome, vamos dizer assim, né? No caso, tipo assim, eu sei que a partir de agora eu tenho trabalho quando eu precisar e vamos supor que se eu for demitido, eu consigo aplicar e pegar freelance ou qualquer coisa que seja. Então, a partir disso se tornou ainda mais forte essa coisa de que eu trabalho e eu escolho projetos que vão me melhorar como artista, né? E eu faço projetos pessoais para me melhorar como artista. Então, o norte de eu ter me mudado para cá foi melhorar como artista e como designer, certo? Sim. Porque uh, a pandemia rolou, né? Eu estava trabalhando em outros estúdios, no meio da pandemia eu entrei como sênior na Coco. Eu tive a chance de trabalhar em projetos muito fodas, né? Projetos tipo aí na Coco, mas tudo em home office. Então, eu tava, imagina, tipo, 3 anos em home office, né? Porque acabou a pandemia, eu tava trabalhando lá ainda. E eu sentia que eu estar de home office, mesmo em um estúdio grande como a Coco, que participa de projetos AAA, Uhum. eu tava isolado, certo? Tipo, eu tava sozinho, assim. Então, muitas vezes, eu tinha um feedback muito distante, eu não estava sendo parte de um time. Então, eu estava percebendo assim, pô, isso aqui é muito bom, é muito prático trabalhar de home office, é muito confortável trabalhar de home office, eu tenho minha rotina, eu consigo treinar, né? Tipo, eu não gasto tempo em trânsito, eu não gasto tempo mexendo o arquivo de um computador para outro, todas essas coisas. Eu consigo acabar o meu expediente de trabalho e já ligo a webcam, já dou a minha aula da SimStudio, já dou a minha aula da Revo, que eu estava dando aula na época para a Revo, ou vou dar minhas mentorias, o que seja. Então, o meu tempo estava muito bem otimizado. Mas eu sentia isso, assim, tipo, eu não quero trabalhar como um outsource a vida toda, eu não quero trabalhar só em projetos existentes a vida toda. E Uhum. eu quero ir para um estúdio grande e trabalhar in house, ter um acompanhamento de um lead concept artist que vai me dar feedback, ter feedbacks de overpaints de um diretor de arte com mais experiência, que são coisas difíceis de achar no Brasil, certo? Sim. Para jogos AAA, né? Tipo, tu pode achar para jogos mobile, para coisas assim, mas para jogos AAA
Por exemplo, tu consegue pensar um jogo AAA que foi feito do zero no Brasil? Pois é. Não tá me vindo uma Tipo, cabeça agora. então, eu queria ter isso, sabe? Então, assim, na minha cabeça, eu já tava assim, tá, eu preciso sair se eu quero ter essa experiência para melhorar, né? Porque quando eu falava com outros artistas de fora, artistas em evento, ah, era algo assim, tu tá do zero em um projeto, é algo que te faz crescer muito como artista, porque tu tá, desde aquele momento da criação, tu tá fazendo todas as explorações desde o Blue Sky, né? Então, tipo, Uhum. isso é uma outra experiência do que tu já entra em um projeto em que tudo foi decidido e tu tá fazendo algum conteúdo adicional, ou coisa assim, tu tá só seguindo uma direção de arte já estabelecida. Então, de novo, reforçou mais ainda essa experiência que eu queria ter, né? E aí, por necessidade, só existe isso no momento fora do Brasil. Talvez Sim. isso mude agora, né, com a Epic, com esses estúdios crescendo, a própria Coco crescendo mais, tem vários Uhum. estúdios outros que estão crescendo. Mas essa experiência de ter algo do zero no AAA, a gente pode dizer que é mais comum fora do Brasil. Então, eu tinha aplicado para alguns estúdios que eu tinha como norte. Então, eu tinha aplicado para Atom Rock, eu tinha aplicado para Sumo, para os estúdios da Sumo, porque o Sumo Group, ele é um grupo de estudos que tem como dono a Tencent, né? A Tencent é dona Sim. da Riot, é dona da Sumo, de vários outros estúdios. E a Sumo Group, ela é dona da Atom Rock e de todas as outras Sumos. Então, tem a Atom Rock Vancouver, Atom Rock Newcastle, Atom Rock, né? E aí tu tem a Sumo Newcastle, Sumo Sheffield, Sumo Nottingham, que é a que eu trabalho. Uhum. Então eu apliquei para Atom Rock, eu apliquei para Sumo, eu apliquei para Funcom, que eles estão fazendo o jogo do Dune, e eu sempre fui muito fã do Dune, do livro, né, da trilogia, o filme estava lançando, eles estão fazendo, eu apliquei para Funcom. Então eu estava meio que mirando nesses estúdios que eu queria muito estar ali do zero definindo algum projeto artístico, né? Embora a Atom Rock seja mais de outsourcing, mas eu ia ter experiência pelo menos de trabalhar com Uhum. artistas muito experientes. Então, a Atom Rock me recusou, obviamente, porque eles são muito foda e o meu trabalho não estava no nível que eles esperam. Mas a Sumo me chamou para fazer o processo seletivo e eu tinha recebido um convite também para Wargaming, que é. Eu tinha recebido um convite para Wargaming e pro Dune, para Funcom. O da Funcom eu estava em processo, estava muito no começo. A Wargaming eu fiz o teste de arte e passei. E a Sumo Nottingham eu fiz o teste e passei. Então a Sumo e a Wargaming me fizeram oferta de salário exatamente na mesma semana. Uhum. Tipo, segunda-feira eu recebi a carta com o salário da Wargaming e sexta-feira eu recebi a carta com o salário da Sumo Nottingham. E aí eu usei o salário da Wargaming para pedir um aumento na Sumo Nottingham. Porque eu Uhum. queria, mesmo assim, mesmo se eles não aumentassem meu salário, eu queria vir para cá. Eu queria vir para Sumo, porque eles estão fazendo um projeto do zero, um projeto sci-fi, um jogo interno deles, eu sabia, então eu não ia trabalhar mais como outsource, eu ia trabalhar realmente do zero em um projeto, né, fazer toda a exploração do Sky, todo o world building em um projeto sci-fi, que é tipo, como eu falei no começo, né, meu dream job, assim, meu trabalho dos sonhos, né, tipo, e eu vou estar tendo essa interação com artistas lead, artistas de concept lead, todo o time de game design, todo o time de animação, Uhum. uh, os diretores de arte. Então, tipo, eu tenho 2 diretores de arte dando feedback seguido no meu trabalho, né? De não feedbacks de tipo essa perspectiva está errada ou isso, né, melhora isso aqui, mas de feedbacks de design, né? Então, de estar tá crescendo como designer, de estar tá pesquisando, tendo tempo para explorar. Que era uma coisa que eu não tinha tanto em estúdios no Brasil, né? Eu senti que o ritmo é tudo mais corrido. Então, quando eu trabalhei em estúdios indie, antes de entrar na Coco, em estúdios menores, vamos por mid-indie, né? Estúdios AA, etc.,
a exploração ela é muito mais rápida no Brasil, porque acaba sendo tudo mais corrido, né? Então, tipo assim, pô, temos que decidir um estilo para esse jogo, explora um mês. Ou temos que fazer o design desse personagem, explora 2 semanas ou uma semana. Isso no melhor dos casos, né? Quando não é de um dia para outro ou de 3 dias, algo assim. E aí é uma diferença bem óbvia que eu tô, tipo, aqui eu tô há 3 meses, desde que eu cheguei, num único personagem, só explorando a direção de arte do projeto, Uhum. né? Então, a produção ela é muito mais longa, ela é uma produção a longo prazo. Tipo, o jogo vai ser feito em 2, 3 anos, né? Ao contrário de jogos no Brasil que são feitos em um ano menos, às vezes 6 meses. Porque são escopos menores de projeto, né? Orçamento menor, tudo Sim. mais rápido. Então, isso te dá mais liberdade e dá mais importância para o teu trabalho, né? Uh, um, um, uma arte ou um design que tu demorou uma semana para fazer vai ter uma qualidade muito diferente de uma arte que tu demorou 4 meses para fazer, né? Um design Sim. que demorou 4 meses para desenvolver. Então isso me permite crescer muito, né? Explorar muito mais também. E foi a principal diferença, para ser sincero, assim. Tipo, porque, como eu te falei, eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito da minha cidade. Uh, todos meus amigos e tal em Porto Alegre, né? Tudo ali. Mas essa coisa de evoluir, de crescer como artista, foi o que me motivou a, primeiro de tudo, aplicar e depois aceitar, né? Aceitar a oferta e me mudar para cá, mudar toda a minha vida para vir para cá. E eu estou muito feliz. Tipo, obviamente que ó, imprevistos acontecem, né? Tem muita coisa que não é perfeito aqui, tipo, os apartamentos, as coisas aqui são tudo muito velho, tipo, é estressante Uhum. achar um AP para alugar e tal, né? Tudo isso, pô, é uma chatice, assim. Mas aos poucos vai, aos poucos tu se adapta. ah, se adaptar a horários, né? Tipo, tudo tu gasta mais tempo, locomoção, ah, de tu estar ali trabalhando presencial, como é que eu encaixo meus treinos nisso, né? Como é que eu encaixo minha dieta, continuar cozinhando minhas comidas que eu gosto, comidas saudáveis, ou explorar minhas receitas, continuar fazendo coisas que eu tenho prazer, né? E também o tempo Uhum. livre para saúde mental, tipo, eu vou ter um momento de eu desligar, de ver algum filme, de passear com amigos, de ir para Londres ver os museus, né, para ter o meu tempo de lazer, assim. Então, equilibrar tudo isso está sendo, obviamente, aos poucos, né? Mas, uh, putz, tipo, por, tá sendo muito melhor do que eu esperava, mas mesmo se Uhum. tivesse sendo pior do que eu esperava, só o trabalho em si ali, só aquele experiência do trabalho eu faria de qualquer jeito, sabe? Só para ter essa experiência do Entendi. trabalho aqui. Ah, legal saber isso, sim, porque realmente a maneira como tu colocou foi uma escolha muito a ver com o escopo que tu quer para tua carreira, assim. É legal ver esse tipo de visão, assim, até porque tu é um cara bem novo, assim, tá com 26 agora, eu acho, né? É isso? Uhum. Uhum. E é muito legal, tipo, ver esse tipo de mentalidade, assim, de, poxa, para conseguir chegar em tal lugar ou ter tal tipo de coisa, eu vou ter que fazer esse tipo de sacrifício, eu vou ter que fazer esse tipo de mudança na minha vida aqui, porque é uma questão da gente olhar em volta, assim, olhar o mercado, olhar o que está acontecendo. E como tu falou, o Brasil está mudando, está melhorando muito, assim, tipo, sei lá, tipo, eu achei que nunca ia dar para trabalhar com jogos, por exemplo. Sou um pouco mais velho que tu e eu vi naquela época, sei lá, quem trabalhava com arte no geral era quadrinista, sei lá. Não tinha muito Uhum. nada, assim, sabe? Os estúdios começaram a surgir, assim. Eu cheguei a ver, por exemplo, a Aquiles, que é um dos mais antigos, fazendo jogo para Axie, assim, esses jogos de publicitários, era isso que dava para fazer naquela época, assim, em termos de jogos, né? E ver como tá hoje em dia, que Sim. ela já até mudou de nome agora, Epic Games Brasil, por exemplo, é uma mudança absurda, assim, ver que tá voltando a ter um investimento no país. Mas é claro que, né, Uhum. as coisas são gradativas, assim, realmente isso que tu falou de o tipo de projeto, o tipo de ciclo que o projeto tem, por exemplo, é um ciclo muito maior, um jogo AAA geralmente tem 3 até 5 anos, dependendo assim de desenvolvimento, enquanto um jogo mobile ou jogos menores assim, indie, geralmente é 1 ano, 2 anos no máximo, assim, quando não é meses, dependendo do tipo de jogo que é. Então, isso para quem faz concept e tudo mais acaba sendo uma coisa que acaba realmente pesando, né? Sim. E se tu para pensar, isso muda o quão valorizado tu é, né? Então, por exemplo, se tu vai participar de um projeto que o tempo de pré-produção é pequeno, a preocupação
com design, a preocupação com a pré-produção, se o tempo é pequeno e tu tem poucos artistas, vai ser pouca, né? Se a, Sim, pré, se a preocupação com pré-produção é pouca, o artista de concept vai ser pouco valorizado. sim. Então, tudo isso reflete oportunidade de trabalho, o valor do teu salário, né? Se tu tá num, num lugar que tu tem uma comunidade forte de artistas de concept e tal, tu vai ter muito mais oportunidade de trabalho e com isso teu salário vai ser muito maior. Uhum. E, e à medida que isso for crescendo no Brasil, obviamente hoje tu consegue ter uma vida muito estável, ganhar muito bem no Brasil, só trabalhando para estúdios brasileiros, certamente. Mas o que eu tô querendo dizer é que isso vai crescer, né? Conforme for crescendo, mais preocupação vai se ter com a pré-produção. E a tendência é melhorar com o tempo. Com certeza. Cara, e assim, vamos então para uma sessão mais indo pro final aqui da nossa entrevista, Uhum. mas é uma parte mais solta aqui. É tipo de frente com Gabi, enfim. Eu não sei se tu viu esse programa é velho. Mas tipo assim, a gente vai Conheço. fazer um bate-bola, eu vou perguntar uma coisa, e daí tu responde, enfim, o que vem à tua mente, em primeiro lugar, talvez, não sei, enfim. Mas enfim, fica bem à Uhum. vontade. Então tá, vamos começar aqui o Uhum. nosso bate-bola. Cara, me diz um filme. Blade Runner? Tá. O antigo. Bom filme. Uma música. Three Days Grace. Isso é uma música ou é uma banda? Não sei agora. Acho que é uma banda, né? É uma banda? Eu não sei. Eu tô te perguntando. É uma banda. É uma banda. Tá, pode Não ser, sei, tudo bem. Never Too Late. The Three Days Grace. Beleza. Um lugar. Porto Alegre. Eu achei que tu ia, sei lá. Eu tô brincando. Eu tô falando isso só porque eu moro aqui. Ah, uma cor. Ah, azul. Uma comida. Putz, churrasco. Um jogo ou um esporte, enfim. Pode ser os dois também, pode falar. Eu gosto muito de vôlei, é meu esporte favorito. Também calistenia eu tenho praticado mais, né? Tipo, se eu for falar o que eu pratico, calistenia, mas meu esporte favorito é jogar é vôlei. E jogo, eu não jogo nada faz muitos anos, tipo, mas eu gosto, é um jogo que, tipo, até motiva esses projetos assim mais de fantasia que eu faço, ou essa mistura de fantasia com, com sci-fi misturado, ah, é o Ragnarok Online. Ah, sim. Tipo, foi meu primeiro jogo, assim, né? Desde criança eu vi aquela propaganda na TV, eu baixei e tal. E, nossa, é pela nostalgia, assim, talvez. E eu desenhava muito, né? Tipo, as coisas do Ragnarok por diversão, assim. Tipo, nossa, muito tosqueira. Tem coisas de Ragnarok no meu portfólio hoje que eu desenhei como projeto pessoal. Não é o melhor jogo do mundo, não é que joga, mas pela nostalgia, assim, de world building, né? Tipo, as cidades com culturas diferentes, os personagens com habilidades diferentes, os monstros e tal. Tem essa riqueza do mundo que eu acho que me inspira bastante. Me inspirava na época, né? Tipo, a toda a criação e todo aquele mundo que te absorve, te suga, assim. Tipo, te transporta para pra aquela realidade virtual, vamos dizer assim. Saquei. É muito engraçado isso, né? O cara começa a trabalhar com jogos, o cara não joga mais. O cara tem que, sei lá, se esforçar pra jogar. É, uhum. Nada, Ah, eu nem tenho vontade de jogar nada hoje. Tipo, acaba sendo aquela coisa de, eu passo o dia todo sentado desenhando, sabe? Quando eu quero, quando eu tenho um tempo livre, beleza, eu até posso ver um filme, mas eu não quero. Se eu quero estudar um jogo, vamos supor assim, eu fiz isso com todos os jogos assim, que eu gostei muito da arte, né? Então vamos supor The Last of Us 2. Eu vou pegar e eu vou ver um vídeo, sabe? Vou tirar uns prints e botar tal, no eu não YouTube, vou. gameplay É, completo. meu, Uhum. meu último videogame, meu último console foi o PlayStation 1. Meu Obviamente, Deus. tipo. É, Nossa.
É, cara, mas é comum isso, assim. Sei lá, hoje em dia, por exemplo, eu começo a jogar e daí quando dá, tipo, no máximo 10 horas, eu já enchi o saco e desinstalo, sabe? O jogo não pode ter, sei lá, mais que 10 horas que eu. Então, tipo, jogo de mundo Uhum. aberto, foda-se, assim. Desculpa, não. Sim, Se sim. o pessoal chegar, joga The Witcher, daí o cara olha lá, 300 horas de gameplay. Não, não vai dar, gente. Desculpa. Uhum. Bom, mas continuando o bate-bola aqui. Uma pessoa. Minha mãe? Não é difícil. Essa aí, Essa é pra né? quebrar qualquer um. Essa é sacanagem É, mesmo. minha mãe e depois meu pai. Tá. Duas Não, tá pessoas. ótimo, tá ótimo, tá ótimo. E mais uma aqui. Uma arte tua. Putz, acho que, assim, as artes que eu sempre mais gosto é a última que eu fiz. Um Tipo, porque clássico. é onde eu. Tipo assim. Porque eu tocava, pelo menos pra mim, se eu faço, assim, uma arte, né? A última que eu digo, assim, a última do meu portfólio, não a última do Instagram. Porque no Instagram eu faço rápido e boto lá. Mas a Uhum. última do portfólio normalmente é uma que eu tô colocando as habilidades que eu desenvolvi, que eu sei um pouco mais, assim. Então, na minha cabeça, quando eu olho hoje para ela, eu já vejo um monte de defeito, né? Mas ela ainda assim é uma das que eu consegui aplicar, coisas que eu estava querendo melhorar e tal. Então, a última ali do Skyward, aquele Environment Zone, eu diria que atualmente é a minha favorita. Até eu postar essa nova que eu tô fazendo aqui. Daí essa nova vira minha. Uhum. Entendi. Cara, e assim, pra fechar, assim, a gente falou muito da tua trajetória e tudo mais, e até acho que essa pergunta, ela condiz muito com o que a gente teve, assim, nessa conversa, que eu acho que ela foi bem mais introspectiva do que talvez tu estivesse esperando, né? Mas foi legal, assim, ver esse outro lado teu, assim, conhecer mais a pessoa por trás da arte, assim, não ficar só falando de aspecto técnico de arte. Eu acho que uma coisa que eu tento enfatizar nessa iniciativa aqui é justamente mostrar para quem está ouvindo que todos esses aspectos da vida pessoal, eles influenciam muito enquanto tu vai progredir enquanto artista. Então, se tu não negligenciar a tua saúde mental, física, tu não vai conseguir ter um progresso por mais que tu, sei lá, seja um cara com todos os recursos possíveis, seja dinheiro, tempo, tudo mais, não vai funcionar, sabe? Então, enfim, só para fechar a pergunta, o que que tu falaria pra ti, assim, se tu pudesse voltar uns 10 anos no tempo, assim? Eu, ah, hum, nossa. Tipo, eu tô lembrando que o Gabi falou que, tipo, não. Primeiro, assim, se eu fosse, eu era tão, ainda sou um pouco, mas eu era tão cabeça dura que eu ia ignorar o que eu falasse, tá ligado? Tipo Uhum, assim, a pessoa, porque me falavam certas coisas, tipo assim, ou às vezes até a Úrsula me falava, estuda isso e tal, faz isso. E às vezes eu era tão cabeça dura, tão fechado, tipo, se eu tinha uma coisa muito tudo ou nada, assim, né, que eu meio que sou, eu era muito tudo ou nada e me fui mudando. Então talvez eu ia falar pra eu não ser tão tudo ou nada, mas minha mãe me falava isso toda hora e eu ignorava, tá ligado? uhum, Então, não sei se ia adiantar. Talvez eu ia falar pra não me estressar tanto com as coisas, pra pegar mais leve, pra confiar que vai dar, tipo assim, que vai dar certo o processo, sabe? Porque sim. eu lembro muito de ter um limbo ali, foi aquele, tipo aquele momento assim que eu estudei muito e eu não estava vendo o resultado tão perto, tão próximo, e eu estava muito desapontado a ponto de eu pensar em desistir, assim. E acho que a gente fica fritando na cabeça, assim, por estar meio isolado. Eu via que, tipo, os momentos que eu estava pior, ou que eu estava decepcionado com arte, eram os momentos que eu estava isolado de pessoas, né? Então, Uhum, talvez não, não, não se, não se estressar tanto que existe, tipo, que o resultado vai vir, sabe, com o tempo, que os aprendizados vão vir e vai dar tudo certo. Mas também acho que a coisa da comunidade, embora eu ter tido aqueles amigos, né, que fizeram toda a diferença,
Eu acho que se eu tivesse, vamos supor que se a gente tivesse se encontrado, a gente tivesse feito a nossa comunidade mais cedo, obviamente que entra naquela coisa, né? Tu nunca consegue controlar essas coisas. Mas acho que se eu tivesse comunidades mais cedo, coisas assim, talvez teria sido um pouco mais fácil. Porque, ah, sendo bem sincero, assim, tipo, como a gente fala, não é fácil e foi muito difícil, sabe? Tipo, se eu começar a pensar na coisa de emagrecer, que eu treino desde 2015, faz 8 anos, né? 8, 9 anos. 2015, 8 anos. Ah, e ter emagrecido e ter treinado, ter feito todo esse tempo de academia, foi muito mais fácil do que melhorar como artista, sabe? Foi Sim. muito mais. Não sei dizer fácil ou difícil, mas foi muito menos estressante. Por eu estar mais tranquilo, sabe? Por não ser uma coisa que eu gosto tanto, eu tô meio que fazendo porque é pra minha saúde e eu vou fazer de qualquer jeito, mas pelo menos eu vou fazer. E a arte, eu acho que eu tinha muito esse preciosismo e esse nervosismo em relação com. Embora é algo que eu amo. É uma coisa muito doida, né? Aquela coisa da maldição. Tipo assim, tu ama, mas tu não consegue desligar muitas vezes e tu se cobra demais. Tu se cobra mais do que deveria. Então, eu acho que ter uma comunidade para te aprender a lidar, ver como outras pessoas lidam com isso, aprender a lidar e deixar o fazer a arte mais leve, ter um desapego maior. Para justamente aprender, eu acho que é tipo assim, fazer parte de uma comunidade para aprender a lidar com todas essas coisas que eu não sabia lidar sozinho, sabe? De Sim. se cobrar tanto, de ter às vezes uma certa ansiedade em relação à arte, de ter dúvidas de como produzir, de como melhorar. Porque é outra coisa de tipo, apesar de eu ter tido a Úrsula naquele começo, apesar de eu ter conteúdos no YouTube, de eu ter o Feng Shu, tipo assim, de ter o conteúdo gratuito do Feng Shu, eu ainda assim ficava naquilo, de tipo assim, porra, sabe? E, teve essa época desse limbo, assim, eu ficava, tipo, tá, e se eu gastei 4 anos estudando pintura, ou 3 anos estudando isso todos os dias, e eu vou trabalhar como ilustrador de livro, que é uma coisa que eu tô cansado, eu tô com um burnout foda pro resto da vida. E eu basicamente estudei um monte para ser artista e agora eu odeio arte, sabe? Então, tipo assim, eu fiz todo o círculo para virar uma pessoa que trabalha por dinheiro de qualquer jeito. Então, nessa época eu tava assim, doidão, tipo, nossa, que bosta que eu fiz. Mas ah, eu ia falar, tipo, não desiste, tu vai achar o que tu gosta muito e tu vai trabalhar, sabe? Vai vir antes do que tu espera, o trabalho que tu gosta muito. Eu acho que isso ia me dar uma tranquilidade grande para continuar estudando e só confiar no processo. Sim. Saquei. Não, legal isso que tu falou, principalmente em relação a. Novamente, uma coisa que a gente falou várias vezes aqui, que foi em relação à comunidade e a diferença que isso faz para muita gente de poder trocar ideia, tanto com pessoas que estão no mesmo nível, que estão na mesma situação, como também pessoas que já passaram por isso e podem te dizer, te recomendar e meio que te direcionar às vezes para o que tu quer, de certa maneira, assim, realmente fazer essa busca sozinho é muito diferente assim de tu ter alguém ali do lado para pelo menos desabafar muitas vezes essas frustrações, né? Poder botar para fora e entender o quão grande é o teu problema em relação aos problemas do mundo, que muitas vezes a gente fica nessa loucura de porque eu não consigo fazer, sei lá, tal coisinha aqui e tal, e daí tu vai ver, às vezes é uma coisa muito ínfima comparado uh, com, enfim, com outras coisas que tu vai ter ao longo da jornada, sabe? Daqui uma semana tu não vai lembrar, daqui um mês, nem daqui um ano, sabe? Dependendo do que for, sabe? Mas enfim, cara, eu queria agradecer todo esse tempo, foi uma baita conversa, acho quase 2 horas aqui. E eu queria deixar aqui aberto para tu poder fazer o seu clássico jabazinho, falar, né, onde é que a gente te acha, o que, que tu tá fazendo, cursos que tu tá dando, enfim, enfim, fica à vontade agora. Pô, de novo, obrigado, né, por todo esse tempo, Marcos, pela conversa. Sempre muito feliz de poder acrescentar e fazer parte de projetos assim da comunidade. Uhum, Ah, essas coisas de crescimento de comunidade, de fazer parte, foi uma das coisas que me fez, em 2019, criar o meu canal no YouTube, né? Que eu comecei, que eu literalmente
comecei só para dar aulas gratuitas mesmo. E foi evoluindo, né? Tipo, o Gus da Revo viu meu canal no YouTube, elogiou, e aí um tempo depois eu comecei a dar aula para a Revo. Uhum. E isso fez a minha paixão por dar aula continuar crescendo, né? Me fez virar um melhor professor também. Toda essa experiência, né? Toda tipo, a experiência de dar feedbacks e tal, tu também cresce não só como artista, mas como professor e como um comunicador melhor. E então tenho meu canal no YouTube com vídeos de fundamentos para quem quiser ver coisas de perspectiva. Eu acho que o ponto mais forte do meu canal no YouTube é as coisas de perspectiva. Tem algumas coisas de anatomia que eu coloquei lá e eu acabei parando por falta de tempo, mas vou continuar em breve. E além do meu canal no YouTube, eu tenho um grupo no Patreon. O grupo do Patreon tem um monte de aulas exclusivas, né? Tipo, se tu assina, tu consegue ver. Tem mais de 50 aulas, tem aulas sobre 3D no processo de concept art, tem aulas sobre fundamentos de design, tem aulas bem básicas sobre o que é concept art, fundamentos de desenho, gesture drawing, tudo isso. E tem também essa parte de construção de comunidade, né? A ideia é ser um grupo de estudos onde eu vou estar lá dando feedback e tem todo mundo participando lá, conversando e se dando feedback, eu fazendo perguntas. E mesmo estando aqui, tipo, trabalhando e na correria, eu olho lá pelo menos uma vez por semana para comentar no trabalho de todo mundo, para escrever. Então, se tu tem interesse, né, se tu tá perdido, não sabe como fazer parte de uma comunidade, dá uma olhada lá, né? Eu sei que é uma comunidade paga, né? A mesma coisa, mas tu tá pagando pelos vídeos e também pelo meu feedback de texto lá. Além disso, eu dou aula na Sim Studio, que é uma escola do Canadá. Eu dou 2 aulas para eles. As 2 aulas são baseadas em princípios de design, que são coisas que eu gosto muito, né? Essa parte mais do lado do design, de concept de design. Então, se é algo que pode te interessar a melhorar, dá uma olhada no site da Sim Studio, o curso de Design Principles, princípios de design para artistas. E é isso. Minhas redes sociais são todas na Trinidade. Eu sou ativo no Instagram, ArtStation, mais do que o resto. E obrigado por assistir até aqui, por ouvir até aqui. Tá certo então, Antônio. Obrigadão, cara. A gente se fala na próxima. Espero que em breve tu volte aqui novamente. Eu que agradeço. Obrigadão demais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!